E aí o Chaves tomou o braço militar e conseguiu o braço popular. Ele se deu a conhecer. Então, a nossa percepção como venezuelanos é que a gente está vivendo a época no Brasil como um déjà vu. A gente sente que isso que nós já vivemos, o brasileiro está sentindo agora. Quero começar falando que eu tô puto com a Venezuela, porque na minha época, a Venezuela, a gente metia 6-0 no futebol. Sim. De repente, a Venezuela começou a ter lateral direito, não sei da onde. Soteudos. Porra! Do nada o Soteldo tá no Santos. Tô puto com a Venezuela, não sei o que aconteceu. A Venezuela tá ruim, a galera fica, a Venezuela tá um país, tá em crise, mas tá fornecendo belos jogadores de futebol. O que aconteceu com a Venezuela que vocês resolveram jogar futebol de repente? Então, tecnicamente, os jogadores, a maioria não se formou na Venezuela. Tem muitos lá na Europa. Entendi. Quer dizer, a crise venezuela fez os caras bombar em outros países. Bem de criança, foram levados 10 anos. Assim, quando eles estavam de criança, 10 então anos, quer foram dizer... colocados em times de baixa... como que fala? Relaxa. De base, né? Times de base em outros países que não... É verdade, quer dizer, quanto pior é o país, melhor vai ser ele no futebol, porque os caras vão jogar em outros países. Inclusive, o Soteldo está jogando agora com num time nos Estados Unidos, e lá tem outro cara, que é o Martínez. Ele foi goleador na liga ano passado. Sim, o atacante da Venezuela. Martínez é atacante. Cara, ó, pessoal, um dos achismos mais esperados, porque todo brasileiro é um grande achista sobre a Venezuela. Inclusive, eu quero começar esse bate-papo só para explicar a fera aqui. Venezuelano, 28 anos de idade. Ah, mas ele não entende nada da Venezuela. Não, ele é venezuelano. 2, ele é uma espécie, ele é cientista político, né? Você se formou em ciências e estudos políticos. Estudos políticos. Então é um cara que vai entender mais do que o seu tio Adalberto, que vai na Paulista e fala, ô, Venezuela. Não entende. Ou do seu tio Carlos, que é o Lula livre. Então, dos dois lados, pra não dar merda. Porque todo mundo acha que entende do rolê. O tio do Lula livre é mais Gilmar. Tá, eu não entendo nada. O Marcão vai dar comentários absolutamente imprescindíveis para esse diálogo. Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão que é assim, caralho, isso daqui tá ficando uma merda. Daqui a pouco isso daqui vai virar Venezuela. Eu pergunto, lá na Venezuela vocês falam a mesma coisa, que tá ficando uma merda isso daqui. Já vira o Brasil? Porque o Brasil não tá tão bem assim. Tá, o brasileiro, quando diz que o Brasil vai virar uma Venezuela, eu acho que para os dois lados pode virar uma Venezuela. Eu sempre falo isso. Porque me faz lembrar, na verdade, a nossa história nos anos 89 para frente. Que a gente fala, vai virar uma Cuba, isso aqui não vai dar errado. E aí, isso... Vocês falavam isso? Quer dizer, caralho, é muito legal você saber que tem sempre um... Tipo, a Venezuela fala, isso aqui vai virar Cuba. Cuba tá, isso aqui vai virar o Haiti. O Haiti, né? Se comparava sempre com outro país que já estava pior. Caramba. E aí deu forças, toda a situação que já na Venezuela estava ruim, a questão econômica, nós tivemos um pacote que chamamos pacote negro, que foi uma sexta-feira que o presidente Pérez, na época, aplicou algumas medidas liberais. E aí explodiu muito, surgiu o primeiro golpe, que surgiu o Chaves, e aí o Chaves tomou o braço militar e conseguiu o braço popular. Ele se deu a conhecer. Então, a nossa percepção como venezuelanos é que a gente está vivendo a época no Brasil como um déjà vu. A gente sente que isso que nós já vivemos, o brasileiro está sentindo agora. Peraí, maravilhoso esse ponto, puta que pariu. Quer dizer, a gente tá mais perto de se virar Venezuela. Agora você vai falar um negócio que o bicho vai pegar ali. Galera, é isso que a gente quer. Galera tá escrevendo e comentando e não compartilhando o vídeo. Ou pegando um corte falando, olha só! Esse é o momento. É mais chance do Brasil virar uma Venezuela no governo Bolsonaro do que no governo Lula? Acho que os dois têm a mesma chance, porque as pessoas têm que entender o que faz a Venezuela se tornar o que ela é. Tá, vamos e lá. não é só a questão de o governante falar que ele é socialista. Tem outras estruturas por baixo que faz que isso, o que nós temos como país, seja um país totalmente na ruína. Então, o Bolsonaro pode ter o apoio militar,
mas eu acho que o apoio popular totalmente não tem, totalmente. O Chaves teve um apoio totalmente? Claro, ele construiu o apoio popular, ele não o tinha. Quem tinha era o nosso país sempre teve populista, vamos dizer assim. Sim. Mas ele era um militar até então. 92, quando ele faz o primeiro golpe de Estado, logo ele é colocado na cadeia, mas ele se pronuncia nós temos vários canais que divulgaram o momento em que ele foi pego, né? E ele falou para o país inteiro, os objetivos não foram conseguidos por enquanto. Então esse por enquanto, essa frase foi colocada em consignas políticas nas ruas, que por enquanto o Chaves ainda não ia conquistar o poder. Então passaram 6 anos mais ou menos, ele foi colocado de volta à rua, e aí já o terreno durante esses 6 anos, as pessoas iam na cadeia visitá-lo. Já ele era o candidato às próximas eleições. Entendi, mas tá. E só para deixar, o melhor que tem os governos de esquerda é entrar na cadeia. Porque quando ele entra na cadeia, ele já se populariza. Ele toca o coração do povo porque ele... Uma vítima, né? Exatamente. Injustiçado ou injustiçado. E isso foi uma insígnia de muitos líderes opositores daí para frente, já 20 anos depois. O Maduro começou a colocar opositores presos. E aí os opositores começaram a replicar a imagem do Chaves. Quer dizer, eles mandavam tirar foto na cadeia, atrás da cela, com a barba grande e tal. Isso é uma imagem de uma pessoa que está sendo oprimida. E isso vende. É genial também, né? Vamos lá. Então, falar que o Brasil vai virar uma Venezuela, tem que entender o que está por trás. Cada um dos polos, e eu tenho outra coisa que eu já falei em outros vídeos. Para mim, tanto faz quando os dois se mantenham no poder. Para mim, tem muita chance de virar uma Venezuela por uma questão muito importante. A divisão do país em 2 polos muito polarizados e que pais e filhos já brigam. Pais e filhos já não querem passar o Natal juntos, irmãos já não se falam mais, amigos não se falam mais. Foi assim? Foi assim, cara, muito assim. Quando você já ia na faculdade, eu, por exemplo, estudei numa faculdade totalmente de esquerda. E aí a gente tinha persecução de qualquer maneira que você possa imaginar. No semestre, por exemplo, eu tinha uma professora de Relações Internacionais, nunca na minha vida tinha visto. Quando era a minha vez de me apresentar, eu sou o Carlos, tá? Ah, você é o Carlos. Da onde para ela se expressar de mim dessa forma diante de outras pessoas, quer dizer que a gente estava sendo motivo de conversa em outro lugar. Então, É como se, tipo assim, você é de esquerda? Ah, você é de direita? Exatamente. Ou você é o Carlos. Você, no caso, pelo que eu percebi, eu fiz questão de trazer, você é tipo considerado um isentão hoje, nesse mundo atual, onde é dicotômico, eu não vou falar palavras mais bonitas. Mais bonito, hein? Bonito. No mundo atual onde existe ou esquerda ou direita e tem aquela pessoa que fala, cara, eu não sou nenhum nem outro, né? E por motivos óbvios, né? No sentido de eu concordo com um pouquinho da esquerda, eu concordo com um pouquinho da direita, que eu acredito que é o que você é, mais né? ou menos, sim. Que eu acho que é o moderado. O moderado ele é mal visto, porque sempre você vai ser mal visto. Ou você é esquerda e você é mal visto Por uma parte. por 2 partes. Por 2 partes, talvez. Ou você é centro e você é mal visto por 2 partes, ou você é direita e é mal visto por 2 partes. Né? A gente, quer dizer, esse conflito que está vivendo hoje no Brasil é mais ou menos o que viveu a Venezuela nos anos 90. O centro, ele acredita na instituição, essencialmente. Nós acreditamos na República, o que a história tem trazido como a Constituição. A Constituição é um exemplo. Então, ela é resultado de outras lutas que a gente não viveu. Então, a gente honra isso. A esquerda, ela é mais de lutas, de reivindicações, de reformas, tudo bem. E a direita, ela é mais conservadora nesse aspecto. Ela puxa para a República quando convém e volta para a direita quando precisa. Então, é mais uma questão de lei. E é legal que você está me falando, que me dá a impressão que o Chaves, né, quando ele entrou na Venezuela como governante, ele uniu exatamente o que a gente tem hoje entre Lula e Bolsonaro, que é o Lula seria a parte socialista, né, teoricamente, e o Bolsonaro a parte militar. O Chaves ele uniu os dois, seria isso. Exatamente. Por isso que você falou que os dois podem levar o Brasil ao que é a Venezuela. Seria mais ou menos isso? Sim, sim, porque os dois, eles têm uma oportunidade muito grande,
tiveram, né, o Lula primeiro que o Bolsonaro, mas o Bolsonaro, pelo ritmo de trabalho dele, ele seria mais um governante de transição. E pela polarização que ele pegou, dá a oportunidade de mais um líder surgir e dividir as águas. E esse líder, que nem teria o apoio que o Bolsonaro tem, militar, mas que o povo vai detectar rapidamente que ele é diferente deles dois. E o Chaves, na época, o povo dizia, o Chaves é quem vai corrigir isso aqui. Então, o terceiro líder, as pessoas já cansadas de tanto mimimi por um lado, de tanto meme para o outro, pode surgir um outro líder que seja novo, né? Vamos dizer, novo no Sim. palco político, mas que tem apoio muito importante, pode ter apoio de Forças Armadas águas para baixo, empresários que apoiam se ele surgir. O que o pessoal não conhece, que o Chaves, ele surgiu com muito apoio de direita. Muitos partidos que na época eram centro-direita. Por conta do militarismo? Claro, porque no país tínhamos 40 anos de o que nós chamamos Pacto de Ponto Fijo, que foi um encontro entre duas asas de partido na Venezuela, que eles governaram por 40 anos, entre 4 anos você governa, 4 anos o meu partido. Transições, mas ali ó, os dois falando com o mesmo Exatamente. foco. E isso PT, PSDB. Exatamente. Então, pronto. imagine 40 anos o cara governando e, claro, criou uma pobreza, porque eles criam duas elites políticas durante todo esse tempo. E o militarismo, que já é um signo nosso na América Latina totalmente, mas na Venezuela o que nós temos na história é ditador. Então, o venezuelano esquece que nossa história também é de pessoas poderosas. Na época, eram territoriais, pessoas que controlavam grande parcela de território no nosso país. Sim. Isso foi mudando. Sim. Quando o Chaves chega nessa dicotomia em que o venezuelano só pensa na comida, só pensa que não tem mais trabalho e essas coisas, ele, vamos dizer, reencarnava aquilo que para nós era o cara, o Messias que vai recuperar esse país. Inclusive, em televisão nacional surgia muito uma frase que o presidente que recebeu o golpe do Chaves, ele dizia: aqui não importa mais se o Chaves vai ser um bom presidente, aqui o que importa é o que o povo está pedindo, que é o cara que vai acabar com essa merda. Era assim mesmo que a frase do ex-presidente dizia, o que ele queria transmitir para o povo, que quando o povo se cansa, não sabe o que quer, só quer que acabe o que tem. E o Chaves, aí ele aproveita muito isso. Outras pessoas não sabem que o Chaves, quando aperta a mão do Fidel, depois de ser eleito, mas antes disso já o Chaves tinha contato com o Fidel. Ele, nessa eleição, ele fala em campanha que ele reconhece que a Cuba é uma ditadura. Ele fala que ele deixaria o poder se o povo, tudo que ele se opunha, acabou sendo de fato construiu uma ditadura para deixar a Maduro. Vamos lá, só para entender assim, entender essa parte política interessante da Venezuela. A gente está falando de 1990. 98. Você me falou assim que o Chaves ele tinha o povo. Uhum. E o militar também. E parte dos empresários. O que era até então a Venezuela ali? Porque eu vou falar o meu achismo. Naquele momento ali a Venezuela era uma potência por conta do petróleo. Não uma potência social, assim, mas uma potência econômica por conta do petróleo. Era um país próspero, né? Era um país que estava bem, não era um Chile como é hoje, ou o Brasil aqui da América Latina, mas era um país bacana. Tanto que eu até estava vendo um dia os índices assim do PIB e tal, tava legal e de repente estancou. Mas tava uma república saudável, digamos assim? Não estava tão saudável, porque isso você pensa na sociedade. Na sociedade que elege um cara que vai destruir um país, a sociedade detecta. Ela não estava saudável, primeiramente. E a questão do petróleo é outro erro muito importante a gente reconhecer. Legal. A Venezuela, ela tem petróleo, porém ela não é rica. É um equívoco a gente falar, não, a Venezuela é rica porque tem petróleo. Não. E se for assim, o Brasil fosse ainda mais rico por ter cacau, por ter muitas coisas. Sim. Então, o recurso não faz o país rico, é a gestão. Então, o nosso petróleo, ele teve um grande ingresso pela renda ao país, foi na nacionalização da PDVSA, na empresa, na primeira nacionalização. Que é a Petrobras de vocês. Que foi muito antes do Chaves, foi muito antes.
E aí entrou muita grana no país, foram construídas as importantes estradas. Só uma pausa. Vocês mandavam petróleo para os Estados Unidos, Sempre. para todos os países do mundo, tá? Exatamente. Até então, isso foi nos anos 70, mais ou menos. E aí foi uma grande conquista para o país, nem para falar de politizar o petróleo, mas foi uma grande conquista porque até então os Estados Unidos tinham exercido muito protetorado da Venezuela com outros bloqueios, que foi lá nos inícios de 1900. Por os Estados Unidos ter assumido esse bloqueio diante da Inglaterra, França, a Venezuela endividou muito com os Estados Unidos. Então o petróleo começou a sair de graça para a gente pagar essa dívida aos Estados Unidos. Com a nacionalização, começou a entrar grana, foi o que ficou famoso, que a Venezuela se tornou então o país da oportunidade da região. Começaram a vir espanhóis, argentinos começaram a ir, peruanos, chilenos, colombianos. Nós temos no país, no ano 2015, 5 milhões de colombianos. E brasileiro pra caramba também, imagino, né? Tinha também, mas não era muito comum, até pela questão da língua. Sim. Mas tinha, é verdade, vinculados à língua, tinha bastante brasileiros que ensinavam português e tudo mais, ou iam para estudar, ou turismo também. Então, até Isso o 90, 70, 80... 70 e 80. No 80, explode aquilo que eu falei da Sexta-feira Preta, aí começa uma tensão no país, os polos estavam mais ao extremo, e surge a figura do Chaves. Então a figura do Chaves é muito... É um cara que vai mudar isso daí. É muito chave nessa história, porque o que a gente tem que entender é que o Chaves pega o poder legítimo do governo no ano 98, mas a figura dele já vem caminhando no ano 92. E como ele surge, você sabe? Tipo, Da onde que ele uma veio, história assim? dele, assim, né? Claro. Qual super pop que ele foi entrevistado? No caso, Qual o CQC? qual o CQC aí que botou? Ele é do ocidente do país, onde nós temos uma região que ela é muito, tipo, caipira. Não tão caipira quanto o Brasil, mas é uma região muito conhecida por, na época da independência, ter tido caras que saíram na frente para combater os espanhóis. Então, quem é de lá... É uma coisa mais patriota, regional, muito, do tipo, exatamente. cara que expulsou os espanhóis, Então, entende? o Chaves, você vai ver o Chaves no exército falando disso. Nosso Então, país. Exatamente. A nossa pátria, falando que o pensamento de Bolívar é importante para o destino da nação. Então ele vai pegando esses caras mais jovens porque ele é do batalhão de paraquedas. Então não tem nada a ver com armas. Pô, o Bolsonaro também é paraquedas, né? Paraquedista. Então ele começa a ter contato com pessoas que não têm um interesse muito com as armas, é mais uma questão ideológica. E aí ele começa a construir esse futuro. E além, a gente está vivendo uma época, anos 80, que é a guerrilha. Que ela está querendo entrar na política, porém, para se afastar das armas. Que é tipo o tráfico aqui do Brasil, seria mais ou menos isso? Mais ou menos. Mas Mas é uma guerrilha... Mas é mais tem a ver, por exemplo, a entrada de Fidel em Cuba, por exemplo? Tipo, ele tinha uma guerrilha. Exatamente, o Fidel já Isso. tinha 30 anos na Cuba, então o Fidel estava mandando também o que seriam os professores guerrilheiros para formar pessoas na América Latina. Então, no nosso país... Entendi, eu falei tráfico porque eu fui pensar na Farc, mas na verdade o que você está querendo dizer eu só estou tentando fazer um resumo aqui na minha cabeça. Eles eram guerrilheiros, era tipo como se fosse nada oficial, mas soldados, né, querendo... Do outro lado da quadra de futebol, de um lado tinha os guerrilheiros, inclusive o irmão do Chaves, ele participou de guerrilha, o irmão mais velho. E ele... Eram os arruaceiros aqui do Brasil. Exatamente. Ele convence o Chaves para o Chaves tirar armas do exército e dar para eles. Entendeu? No início. E aí a guerrilha ela começa a ter mais presença em montanhas, nessa região do país. Você tem vários Seria uma filmes. milícia? Mais ou menos, sim. Isso que eu tava querendo lembrar. Uma Os milícia guerrilheiros são os milicianos. Exatamente. Porque, tipo, não é a polícia, mas são pessoas... É um estado paralelo. É um estado paralelo, exatamente. Ela tem a benção do governo, de fato. Que o governo que tem no momento, na época não tinha, mas agora nós temos milícia na Venezuela que tem a benção do governo. Entendeu? Tá, Que ela tem essa origem que lá. perigo. Vamos lá falar dessa época aqui que eu quero entender. Então, até então, quem era o presidente que você falou? Antes do Chaves?
Antes do Chávez foi o Caldeira, outro presidente. Sim, que era um presidente democraticamente... Você perguntou o nome como era o sistema. Era uma democracia representativa. É uma alternância de poder entre eles, mas não tinha muito acesso às pessoas. Por isso que estava numa crise institucional. Claro, é uma crise de legitimidade muito grande no país. A pobreza era consideravelmente preocupante para os... a gente tinha saqueios. Isso não é muito divulgado também. A gente tinha saqueios antes do Chávez. Já tinha lá. Já tinha, as pessoas não tinham com o que comer. Que seria o período da inflação brasileira. Exatamente. A minha avó, por exemplo, ela conta que ela teve uma época entre que as pessoas... você comprava uma sacola assim, de comida e isso começou a diminuir também, antes da chegada do Chávez. Então esses mais velhos, quando viram o Chávez chegar, que eles tinham vivido outras ditaduras, eles já sabiam que a ditadura para eles era uma referência positiva. Então o Chávez ia trazer isso de volta. A ditadura que bandido. Cara. Tá falando da Venezuela do Brasil. Você tá falando um spoiler do Brasil. Por isso que eu digo, vai ter momentos em que eu vou falar e você vai sentir o governo de Lula e vai ter momentos que você vai ouvir um pouco mais atual, do Bolsonaro. Cara, eu fico muito feliz em ter esse papo contigo. Tem outra coisa. Juro por Deus, cara. Quando a gente fala politizado, também tem a ver um pouco com a questão ideológica, mas quando a gente fala de projeto político, que foi o que eu estudei, estudo político, eu entendo as coisas como estratégia. Sim. Então, ela tem 3 anos mais de antiguidade, mas ela vai aplicada em cada país. Claro, e cada país vai atendendo. Claro, os caras, até porque quem está no poder está de olho no que já teve no poder, né? Para fazer a coisa acontecer. Então tá, estamos ali nos anos 90. O Chávez, então, é um cara que ele começa a fazer sucesso nessa turma da guerrilha, / turma do interior da Venezuela, a galera mais patriota fala, tem um cara que tá chegando aí, é o Chávez. Ele não era deputado, não era nada. Ele era só um cara do povo. Por isso também o populismo, né? Exatamente. E aí ele resolve se candidatar pela primeira vez à presidência? Sim. Ele já ganha na primeira? Na primeira, sim. E ele funda... Caralho, a galera tava muito cansada. Sim, sim. Ele funda um movimento e esse movimento chamava-se... MBL. Era o MVL, Movimento Venezuela Livre. Era movimento... Lorenzo Kataguiri. Lorenzo Kataguiri. Era MVR. Mentira que era MVR. Sim, era movimento Quinta, o V representa o número 5, Quinta República. Então, o que queria dizer isso? Nós tínhamos até então tivemos 4 repúblicas, que foram, na época de Bolívar, até então, era a 4ª. Sim. E essa nova, que seria ele chamava, a seria a 5ª. E o que acompanhava a 5ª República não era só o discurso, é a reforma do que está no papel, a Constituição. Então a bandeira no discurso foi: nós estamos como estamos porque temos uma Constituição que não ajuda. Então a mudança da estrutura de poder no país começou com o Chávez e foi muito dramática porque ela reformou as instituições, essa que a gente fala de respeito. Quando ele ganhou, você está dizendo? Exatamente. Ele ganha e ele chama imediatamente a Constituinte. E a Constituinte cria uma nova Constituição. Conseguiram? Não teve aprovação da Senado? Como é que é esse Congresso? Sim, eles chamaram porque a nossa Constituição, ela pode atuar a Constituinte, ela pode atuar ou sair de várias fontes. O presidente pode fazer um chamado ao povo, o povo recolhendo 1000 assinaturas. Uma porcentagem de 30% de assinaturas de todo o país pode pedir uma constituinte. O Senado pode pedir uma constituinte desde que até 30% das partes. Quer dizer, é um pensamento bem democrático. Com a nova Constituição. Antigamente não. Antigamente mas ele que mudou isso. Exatamente. Quer dizer... ditador, né? Calma, vamos chegar nisso. Quer dizer, fudeu, você falou ditadura, os petistas estão putos agora. Não me vê, não sabe quem eu sou. Marco, Mas assim, o que você está me falando é muito interessante no sentido de o povo estava tão puto que topou mudar a Constituição. Claro, a gente tem um país, quando falo tem, para colocar em perspectiva do Chávez. Quando ele chega no 98, nós temos um país muito analfabeto. Então isso bater um país, uma sociedade interessada por política tem a ver com uma sociedade que lê a Constituição. Então, para quem não tem comida na geladeira, tanto faz a Constituição que tem. Pode mudar aí, pode mudar. Pode mudar se isso vai trazer comida para minha casa. Então, é mais fácil um discurso desse tipo. Esse é o momento Lula que você estava dizendo, no sentido de... Então, por quê? Não estou falando que mudou a Constituição, antes que fale. Mas tipo assim, topo qualquer coisa
para ter a comida. E o outro é topo qualquer coisa para mudar isso daqui. Exatamente. O Chaves junta fome, ou pobres, junta país em uma queda muito grande, junta dois polos que já governavam muito divididos, uma sociedade muito desinteressada pela política, e ele junta algo muito importante, o ressentimento. Quem está ressentido o que a gente vive. por não ter acesso à educação, por não ter acesso à frustração. Então ele junta tudo isso e ele torna isso mais possível para as pessoas, além da assessoria que ele já recebe da Cuba, toda a assessoria e o acompanhamento também. Tudo bem. O discurso vai... Esse 90 aí foi quando? 90 aí? 98 já. Foi quando ele entra. Uhum, ele entra em 98. Uhum. Quando ele entra em 98, ele seria um cara de esquerda ou de direita? O que você vê? Não vejo abertamente como esquerda. Não, na época não. Ele se distanciava muito de parecer de esquerda. Porém, os movimentos sociais que o acompanhavam eram claramente de esquerda. Claro. Inclusive, ele não fala de socialismo. Nunca. No discurso dele até então, ele não falava de socialismo. Ele vem falar de socialismo lá em ano 2007, acho. 7 anos depois. Quer dizer, em 98 ele entra como uma salvação do povo. Uma salvação do povo. E o povo foi primeiro turno? Como é que é? Assim? Lá a nossa democracia, com a nova Constituição, as eleições são feitas já no primeiro turno. Quem ganhou, ganhou. E ele ganhou assim, com quantos por cento? Sim, muito, acho que foi mais de 70%. Quer dizer, uma aprovação muito grande. Por isso você falou que o povo estava ao lado dele. Claro, sim, o povo, as forças armadas que o apoiaram. E, claro, e isso é muito importante, ele fez 2 golpes de Estado, mas os 2 fracassaram. Algo tem a ver com o poder militar. Ele não convenceu a todos, militarmente. Quando ele chega ao poder, ele começa a procurar aqueles generais que não estavam de acordo com ele e começa a jogá-lo fora. Entendeu? Aqueles militares que podiam tirá-lo do então, poder... Mas peraí, isso que eu queria entender. Se você está me falando que ele foi eleito democraticamente, por que você fala que foi um golpe de Estado em 98? Não foi um golpe de Estado em 98. Não, 92. Foi... Ah, em 92. Lembra que ele se fez famoso com aquele discurso que eu falei. Por enquanto, os objetivos não foram conseguidos. Tá, então desculpa que eu me confundi. 92, tava o presidente lá, esse daí que você falou. Carlos Andrés Pérez. Isso. E o Chaves, ele entra de forma chutando a porta. Exatamente. Ele quer tirá-lo do poder. Tem filmes já na Colômbia, principalmente, que fala disso. E na Venezuela foi proibido a divulgação dessa novela, um seriado, na verdade. Sim. E a primeira presença do Chaves é aquilo que estou falando, é a irrupção, o desconhecimento do poder político instaurado com o discurso de que a sociedade estava cansada. E de fato estava cansada, mas é muito contraditório, 8 anos depois, ele entrando na democracia para ser eleito. Não, é bizarro, porque você está me falando que ele é um cara que tomou o golpe, ele fez um golpe de Estado, né? Ele usou então em 92 a população / o exército para tomar um poder, tomou, e ninguém na Venezuela tentou, a oposição, tentou tipo, velho, vamos voltar a ser democracia, ou você acha que estava todo mundo falando, cara, vai ser bom? Então, o golpe de Estado 92, a eleição democrática acontece em 98, ele é eleito, já uma constituinte, a constituinte é criada, e a constituinte automaticamente pede para chamar novamente as eleições. Então ele no ano 2000 ele volta a ganhar, ainda mais com a aprovação do povo, se relegitima no poder, e isso é muito importante, é um fato importante e positivo para a democracia. Todos estavam de acordo, tanto direita, esquerda. Na Venezuela é muito difícil falar de direita, não tem uma direita pronunciada, radical. Talvez tenha nas faculdades, na parte acadêmica, fora de partido, mas a esquerdização da Venezuela fez com que pessoas que pensassem diferente ficassem caladas, porque o país inteiro estava alinhado com o projeto de Chaves. Então, o 2000 relegitima o Chaves e ele começa o governo, é criado o novo Congresso, o nosso Congresso antigo é tirado da cena política, é chamado novas eleições de deputados, e a maioria, obviamente, é chavista. Então, isso começa todo aquele aparato político a ser modificado, não só a Constituição. Agora vem nova criação de governadores, novos prefeitos, vem novas instituições, outras são tiradas do caminho, muito enfocando a estrutura política. Enquanto isso, o país está melhorando? Nesse 98 a 2000?
Não, não. não é 92, de 90, 98 a 2000, porque 92 a 98 imagino que sim, para ele ter sido reeleito. Não, 92 ele foi preso. Ele foi preso. Ele deu o golpe e foi preso. Foi preso. Ele saiu de novo em 97, acho 97 98. Tudo bem, mas de 92 a Não, 90... não teve melhora. É isso que eu não, quero não saber. teve melhora. O tempo que ele ficou no governo como golpe, né, ele não melhorou o país. Não. Só que como ele... Peraí, 92 ele não assume o governo. Não certo? assume, não. Ele é não. preso. Ele é preso. Só assume em 98. Ah, certo? achei que ele tinha assumido em 92, desculpa, isso que eu não estava entendendo. Não, Ele deu o golpe, foi preso. Foi preso. E de 92 a 98 o país ainda democrático, mas com os problemas tal. Ele vai preso, ele é injustiçado e quando ele volta em 98, ele vai e toma o poder de forma democrática. Mas ali, né? Meio... Exatamente. É uma atitude que não aconteceu na Venezuela somente, aconteceu em vários países, que é a guerrilha deixar as armas de um lado e entrar no caminho democrático. Sim. Mas era uma forma que foi acompanhada em vários países. Na Venezuela foi o primeiro passo mais importante. Sim. O Chávez, você que falou os primeiros 2 anos do Chávez, não posso avaliar se ele foi muito bom, porque eu era ainda muito criança no sentido, mas nos 2002 acho que foi uma época muito dura para o país. A gente teve crise de combustível, a empresa produtora de petróleo ainda era opositora, ou não era a favor do Chávez. Não era a situação. E o Chávez mandou tirá-los todos, veio o que nós chamamos paro petrolífero, que as refinarias não quiseram produzir mais, para não deixar o dinheiro entrar ao Estado, para dar mais força ao Chávez. Caralho. O Chávez, ele recebe um golpe de Estado na época, tem generais que se revelam, né? Porque... Ele sofre o golpe de Estado. Exatamente, ele 2010, recebe em troca e ele é levado eles dizem, né, que ele é tirado do nosso país, ele é levado para uma ilha no Caribe, que é uma ilha que pertence à Venezuela também. Porém, essa transição que durou umas 7 horas, mais ou menos, aconteceu um vazio no poder. E essa linha de horas, a oposição quase que se come uns aos outros, para ver quem assumia a cadeira. E aí o povo começou a sair à rua pedindo Chávez de volta. Aí tem intervenção da parte religiosa, a parte política, a parte campesina, o trabalhadores. E o Chávez volta ao poder. Quando ele volta, ele já sabe quem o traiu. E ele começa, pessoas que tinham acompanhado no golpe no 92, ele o chama de traidor publicamente. Aí começa o que seria uma persecução a essas pessoas que eram de esquerda e que o apoiavam também. Mas a gente não sabe o que aconteceu entre eles, que o traiu. Resumindo, em 92 ele tentou dar o golpe de Estado com esse pessoal. Passados anos, quem diria que esse pessoal, teoricamente, iria fazer o golpe de Estado em cima dele, né? E aí ele fala, então, meu irmão, a partir de agora, Carlinhos, você tá fudido na minha mão. E isso é muito importante, porque aquele ressentimento que ele traz na sua vida, 92 e tudo mais, esse ressentimento cresce com a traição política de muitos partidos, de muitos outros opositores. Sim. E aí é uma guerra declarada, ele começa a expor as pessoas como pessoas que não prestam, que são pessoas apátridas, que são contra nem do Estado, da pátria. Então, uma pessoa por ser diferente ou pensar diferente, era uma pessoa que não era pátrida, que não teria por que ser venezuelana. E aí o povo tá do lado dele. Já estava do lado dele. E o povo teve essa história de amor com o Chávez durante quanto tempo? A vida toda. A vida toda? Sim. Muitas pessoas, o Chávez morre e o povo, isso foi 12 anos depois que o Chávez morre, em 2012, e o novo presidente, o Maduro, as pessoas votaram por ele, mas o povo não o elegeu. E eu quero que você entenda que é a parte semântica. O povo votou mecanicamente, mas o povo não se sentia identificado com Maduro, porque quem colocou o Maduro foi o Chávez. Então, na verdade, a pessoa votou por continuar o legado do Chávez, o pensamento do Chávez. Tipo, se a gente tivesse eleito o Haddad, estaria votando no Lula. Exatamente, só porque aquele cara pediu para a gente continuar. Então, já o Maduro entra com uma crise de pouca legitimidade.
o legítimo que tem o Maduro é que ele se veste de vermelho e o Chávez pediu para ele ficar. Porque é um cara que até então, na política venezuelana, ele tinha atuado isso também é importante, ele tinha atuado nas relações exteriores do país. Então ele foi o cara que foi construindo de maneira externa o que o Chávez estava fazendo dentro. Então quando vem a pior crise na Venezuela, que começa em 2003 para frente, ninguém consegue tirá-lo, porque o Maduro já tinha criado uma rede fora para que quando viesse, de fato ia vir, a queda do dólar, o barril de petróleo e tudo mais, esses países já fossem comprados. Quando alguma organização como a OEA, a ONU quisesse se manifestar, isso não progredisse, porque já tinha investido bastante. Maravilhoso. Quer dizer, o Maduro foi o grande relações exteriores do Chávez. Claro. Chávez morre em 2012. 2012. Quer dizer, então, de 2008 para 2012, ele ficou, então, esse período considerado, você considera que democraticamente no país? E começa 2007 a parte mais preocupante, porque surge o primeiro Plano Nacional Socialista. Nesse período, 2007 a 2013, que era o governo do Chávez. E 2013 seria o segundo plano socialista. Então, está à margem da Constituição, porque a Constituição não diz que o nosso país é socialista. Mas eles criam um projeto político que seria implementado no país e era chamado Primeiro Plano Nacional da Venezuela. E por isso que quando as pessoas falam que na Venezuela tem socialismo, sim, sistematicamente sim, porque o plano está. Então, o Chávez começa a criar toda essa estrutura política, começa também o desconhecimento no seguinte aspecto. Em 2005, a oposição não participou das eleições do Congresso. Toda se retirou. É como se deixassem o Chávez e os partidos do Chávez participar. O Congresso ficou nas mãos do chavismo. Isso foi, cara... Aí começou a surgir dinheiro de onde não tinha. Porque a nossa Constituição, o dinheiro não sai nem entra no país se o Congresso não aprovar. E como o Congresso era totalmente oficialista... Ele falou, pode entrar dinheiro. Vai e volta o dinheiro para onde for. E isso acomodou bastante ao Chávez. Por quê? Ele tinha tudo. Acompanhou o crescimento do barril de petróleo. Vieram as missões sociais, as vivendas, a educação, faculdade, tudo muito legal. 98 ele toma o poder e ele fica até 2012. Até 2000. Lembra que lá já teve a Constituinte, aí teve a nova Constituinte pede a eleição de novo. Ele ganha e vai até 2004. 2004. E ele morre em 2012. Então, quando eu estou falando de 2007, já ele estava no seu terceiro período de presidente. É isso que eu ia perguntar. Porque na Constituição a mudança incluía que o presidente podia ser reeleito de forma indefinida. Então, por isso que ele se mantém... Quer dizer, criando quase que uma ditadura. Claro. Ditadura democrática, que é o que todo mundo brinca, né? Você acha que nesse período ele teve a maioria... aumentou o povo para ele? Claro. Por quê? Claro, porque lembra que a gente está... A política é generacional também. Então, aquele que vai apoiá-lo vem de um pai que o apoia também. Então, quando ele chega no poder em 98, aqueles que eram crianças na época, 2007, já são maiores de idade. E vem com essa luta dele. É uma também. Geração inteira. É uma geração que cresce também. Cara, com mas ele. É muito diferente, eu acho que a cabeça do venezuelano e do brasileiro. Porque a gente tende a não gostar dos nossos políticos. Imagina, você é uma pessoa que não tem acesso à educação, a sua parceira, seu companheiro, tem 5 filhos. E você é uma pessoa pobre. Qual é a chance de que os seus 5 filhos apoiem o mesmo presidente que você apoia agora? É grande. Então, o Chávez também pega isso. Casais com 3, 4, 5 filhos, favelas, pessoas no interior afastadas, onde o Estado não chegava. Então, ele começa a chegar até eles. Aí começa a chegar comida. Exatamente. A educação, a saúde foi muito importante. É uma grande conquista que a gente tem que reconhecer do Chávez. Por quê? Porque ele chega até esse povo. A minha família foi uma pessoa, fomos famílias da região interiorana que não tinham acesso a muitas coisas. E por causa dele. Claro, ele chega e começa a criar faculdades, começa a criar... Esse é o lado bom.
O lado bom. Ele é o A lado bom saúde que ele também. dá, que é o momento PT que você estava falando, que é o momento Lula, que é a comida chega, sei lá, eu entendo. Educação. A pobreza brasileira, né, você vê a galera que nasceu na miséria, tende a gostar muito do governo Lula por conta do saneamento básico. Perfeito. Verdade, Agora, aí eu vou perguntar, a comida que era chivada ao povo brasileiro na época do Lula, era feita no Brasil? Uhum, Era? entendi. Não, a grande parte sim. Então, muito bom, porque a nossa não. Sim, Era entendi. trazida de fora. Então, o Chaves, ele populiza isso, mas a produção não era totalmente nossa. Então, quando começa a acabar a grana, a comida não continua chegando. Por quê? Ele não apoiou totalmente a produção nacional. Então, ele começa aquela guerra com os empresários que eu falei, então ele começa não comprando aos empresários, senão trazendo a comida de fora. E aí ele luta, a ele gente fala comia, que temos um embargo. a gente comia muito a comida do Brasil, por exemplo. Aquela mortadela era brasileira, o arroz, tudo era levado daqui. Então, aí queria explicar rapidamente. Se tornar uma Venezuela nas mãos do PT tem a ver também com uma questão de produção de alimentos. Então, a pergunta, o questionamento para o brasileiro em geral é: se pensar que o PT vai virar uma Venezuela, pense em quais aspectos. O nosso aspecto mais essencial nas mãos da esquerda no país é a quebra de todo o aparato produtor. Nós não produzimos comida, a comida é de fora. Então, nesse aspecto, se o Brasil acontecer dessa forma, se os empresários fugirem do país por medo a produzir, levarem o capital para fora, sim, nesse aspecto o PT levaria o país a uma Venezuela. Mas acho difícil isso acontecer. Acho É difícil o que isso acontecer. eu falava porque no, aqui... 2000, no ano 18, né, com as eleições, as últimas eleições. Agora, é difícil de acontecer, porém, vão ser 4 anos. Tem mudado muito. Tem mudado muito. É que a produção de produtos da Venezuela era muito forte nesse período? Antes, assim, digo assim, vocês produziam muita coisa e de Claro, a repente gente parou era de produzir? exportador. Sim, sim, nós éramos exportadores. Agora, E aí muita gente foi embora. sim, muitas empresas foram expropriadas. Por causa dessa briga também. 2005 para frente. 2005 para frente começaram essas expropriações de forma agressiva. Grandes açucareiras que produziam macarrão, açúcar mesmo, foram expropriadas, a produção de água também. Todas essas empresas que formavam parte de nós chamamos um grupo familiar de empresas, que eram as empresas Polar. Então, as empresas Polar, é como tipo uma Coca-Cola. Elas não foram expropriadas, mas foram reguladas a produção. E o Chaves pegou as outras empresas para fazê-las competitivas com a Polar, só que as levou à quebra também. Então eles não conseguiram chegar àquele patamar da Polar e a Polar ficou sozinha. Então ela assumiu a produção, o único jeito de produzir, e eles começaram a atacar então a Polar, dizendo que as outras empresas tinham quebrado porque essa empresa tinha o favorecimento do Estado. Aí o Chaves começa a regular o uso de divisas, de dólar, a essa empresa também. Então a empresa começa a produzir pouco e mais caro, porque começa a entrar pouca matéria-prima ao país. E aí se vai juntando-se a pouca produção com a queda do dólar. Então o Chaves não consegue ter comida para o povo e a outra produção vem caindo também. Ele conseguia convencer o povo que aquilo... Ah, tá. Tipo, isso daqui é ruim, então é ruim. Exatamente. O Chaves era um cara que ele estava aqui, não sei se o Lula tinha, mas lá tinha todos os domingos um programa dele. E ele passava das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Silvio Santos. Mais de 12 horas falando. Isso é muito característica ditatorial. Claro, na Cuba também tem isso. Ele tinha um programa que chamava-se Alô Presidente. E aí o cara... Mas era um alô grande, hein? E o cara chamava, por exemplo, o presidente, como se eu chamasse o presidente do banco tal, aqui no Brasil. Chamasse, você não está aprovando crédito para o povo, a galera que não está trabalhando. E tudo ao vivo. E o cara, não, mas é que as pessoas têm que trazer os requisitos para o crédito e tal. Ah, se você não aprovar amanhã tal crédito, eu vou tirar o banco de você. Ah, já estava enlouquecido. Ou você me vende o banco. E a pessoa respondia, mas o banco não... O programa era assim. O banco não está em venda. Sim, mas você sabe que eu posso tirá-lo. E as pessoas começaram a vender os bancos no país. Exatamente. E aí,
Isso é muito interessante, porque nesse dia, a primeira vez em 3 anos, eu escutei um brasileiro que me disse: cara, eu conheci um deputado na época do PT que foi se reunir com o Chaves e eles pediram, do PT, pediram para o Chaves abaixar a guarda, não ser tão agressivo. Segurada, Não, Chaves. Fala E menos, nesse fala mesmo menos. dia, o Chaves saiu e expropriou várias empresas. Então, o cara, ele se soltou, entendeu? E aqueles que seguravam o Fidel, todos eles, o Chaves se saiu do controle. E eu estou falando que ele fez o mesmo com todos, com aqueles dos partidos que eu tinha apoiado anos anteriores, com os generais. Ele se saiu de controle e ele se tornou um cara dizer, O que... famoso subiu a cabeça. Subiu a cabeça. O ego bateu, ele percebeu que o povo estava do lado dele. Cara, tá me recorrendo a muita coisa de agora. Os jornalistas, por exemplo, que O que faziam... O que ele fala no início é muito interessante porque eu vejo características dos dois lados brasileiros. Sim, aí, pra caralho. Tá ligado? Do Isso que eu falei, aquele momento fome zero, sim, né? E agora o E essa momento... questão midiática por exemplo, Bolsonaro Midiática. fez sua live. Exato, acho isso que eu se ia ele falar. não- se ele pudesse convidar o presidente do Itaú pra falar umas groselhas, Sim, vai porque o convidar. Bolsonaro- E se você vê as lives, por exemplo, do presidente Bolsonaro, são lives patriotas. Ele fala sim, muito da importância do país. Não, e é uma live que ele chega e fala, quer saber? A partir de amanhã eu não quero... Babá. E a galera olha e Usa fala, cloroquina, pronto. Usa exato. cloroquina, O Chaves pronto. tinha isso muito também. O Chaves chamava, nesse programa, chamava tal governador. E, governador, por que aquela estrada tal não foi feita até então? Era um governador de direita, o opositor. Presidente, que o orçamento não foi aprovado e tal. Então, mês que vem você tem que ter essa estrada lista, por sinal, tal, depois. E isso ele fazia diante do povo, para ele ganhar popularidade. Puta merda, E aí o povo ficava, é isso aí, presidente, o cara tem que trabalhar. O presidente, ele era tipo... Caralho, isso é muito O cara foda, tem que velho. trabalhar, tá roubando dinheiro, presidente. Então, e era... Mano Exatamente. do céu, mano, você tá me falando um bagulho... Caralho, cara, é impressionante como tem uma... Sabe, mas deixa eu só... pode ser muita burrice essa pergunta, mas... É burrice. O governador ele não podia dizer não vou no seu programa. Tipo, então era meio... Aí eu vou... obrigatório, né? Não, porque a galera, ele ia falar, olha aqui, ele ia falar assim, É. olha aqui, eu chamei o governador e não foi. Ia ser meio isso. Tem algo também Deixando importante. claro, anti-Lula também, tá? Antes que a galera não saiba. Exatamente. As pessoas que estão escutando... Estão achando que a gente tá, nossa, É. como o Bolsonaro é ruim, como o Lula é genial. Não, Não, a gente percebe que o chavismo é Lula e Bolsonaro Ao juntos. mesmo tempo, exatamente. É. O Chaves é o protótipo de cara que todo país quer ter até certo momento. Sim. Para consertar as coisas e joga fora, cara. Não deixa ele continuar porque vai amar o que ele está fazendo. O que eu queria dizer mesmo com a questão governo. dos governadores, que ele fez essa pergunta. Isso foi mais refletível no governo de Maduro atualmente. O que aconteceu? O Chaves, a imagem dele começou a adoecer pela questão do câncer. Começaram a surgir outros pilares de líderes políticos dele, né, da facção política, da elite política do Sim, Chaves. o partido dele. E eles começaram a sugerir que eles fossem governadores também, essas pessoas. E a maioria tinha origem militar também. Governadores que eram militares. Aí, muitos deles perderam as governações. E o que o Maduro fez? Ele começou, mas vamos supor que eu ganhei a eleição, mas eu não sou de esquerda. E você é o Maduro, então você coloca agora, cria um novo cargo nesse estado. E eles começaram a chamar protetor do estado tal. É como se o governador de São Paulo é opositor e chegasse o Lula e criasse o protetor de São Paulo. Por quê? Porque ele tem os poderes, e aí vou explicar por quê. A Constituinte que foi criada em 2017 dava ao presidente essas leis habilitantes. Quer dizer, que são leis que elas vão Você é o existir. governador eleito. Elas vão existir até que eu considerar que são Mas e válidas. o governador? Como é que fica o governador nisso? Ele Então. foi eleito pelo povo. Mas não era ele que dava. Quem que dava a voz final? Era o protetor? Por isso que a gente, quando fala que tem uma ditadura, é essencialmente entender o que diz a nossa Constituição. E a nossa Constituição diz que temos poder executivo e temos governadores e prefeitos. Então, não reconhece figuras paralelas às governações. Entendi o que quer dizer. Quem defende que não há uma ditadura na Venezuela, de fato não há, porque tem uma Constituição nova que está dentro da regra. Só que essa regra foi escrita por um ditador. O que é a ditadura? A pessoa que acredita que não... Isso também mais um monte de coisa, isso é doido, né?
E aí eu vou dar uma reflexão também a respeito disso. Mas o que é uma ditadura, na verdade? O que ela quer? Ela quer o poder. E eu falei, os movimentos de esquerda, principalmente influenciados nos 80, o Fidel e tudo mais, eles queriam o poder. Poder para quê? Não disse nunca. Mas a democracia instaurada na Venezuela, de certa forma, ela dá esse poder. Então ela tem uma imagem de democracia, porque os caras são eleitos, porém o exercício do poder ele é feito por uma figura só. E você perguntou o que acontece então com esses governadores que foram eleitos. Então, muitos deles, a maioria exerce a função administrativa. Caralho, Claro, porque eles não têm um recurso econômico. Porque de acordo com a Constituição, Ele é o governador. esse cara que é o protetor, talvez tenha mais poder do que ele. Talvez não, tem mais poder. Segundo a Constituição, essa pessoa é o governador. Mas segundo a lei habilitante, criada em 2017, deu os poderes a Maduro para criar protetorados paralelos ao governante. Então, é muito importante entender que é muito contraditório porque o chavismo é uma força que ela se opõe aos protetorados de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos têm que deixar o Porto Rico livre. Porto Rico é um país livre, os Estados Unidos, mas isso é implementado no nosso país. Então, é uma hipocrisia muito grande. Claro, tem hipocrisia. Exatamente. Então, Fala dos outros, faz a mesma coisa. Exatamente. A Constituição é elementalmente... Cara, e o governador... Isso chama-se esquerda radical, né? Sempre com a Isso chama hipocrisia. radical, né? É, radical. Direita radical, esquerda radical. Quer dizer, o negócio do governador, eu fiquei... É muito louco de tu pensar que o cara é eleito democraticamente vira um fantoche. Ele, não faz, ele só tá ali pra dizer... Não, e ele sabe que ele vai ser um fantoche, né? E normalmente... Vota em mim pra fantoche. Você pode procurar agora no Google, teve nesses dias muitas chuvas numa região vizinha de onde é o Chaves, chama-se Mérida. E ali tem um governador e o governo nacional, o Maduro, mandou o protetor a tomar conta do que estava acontecendo com as chuvas e tal. Então, todo o apoio que é divulgado é o cara do Maduro que está aí. É um fiscal do governador. Exatamente. Ele imagina que todo o acerto financeiro é com esse cara, Tem ou seja, o governador fica sabendo. Mas não de tem nada. uma briga assim desse governador com esse protetor? Do tipo, cala a boca, você que manda em mim, não sei o quê, quem manda sou eu. Tem que ter, mas como eu disse no início, a oposição ela não é uma cereja do bolo, entendeu? Tem coisas que a gente não sabe dela, da oposição nossa. Tanto que a oposição parece ser um nome muito grande para esses líderes políticos. Eles são líderes, mas não exercem uma posição Tudo séria. bem, mas não foi o povo que elegeu esse governador? Sim, mas o povo fica do lado de quem? Do governador ou desse Maduro que nem você estava tão afim dele, igual você me Então, falou? vamos supor que o povo organizado vai e faz um protesto em apoio ao governador que foi eleito. Tudo bem, mas agora está faltando um elemento que eu não falei até agora, o exército. Tá. O que faz o exército? Reprime as pessoas que fazem protesto. Então, o governante na Venezuela, ele tem que ver muito com a questão militar. E o Maduro não é militar. E isso também é Ele é elemental. motorista de ônibus. Como né? ele consegue esse equilíbrio? Porque ele coloca ministros que são militares, governadores que são militares. Então ele dá poder para que eles não tirem. E tem a carga da indicação. Exatamente. Chaves, que é um militar. Eles não o tiram do poder porque ele entrega parcelas de poder no país todo. Vamos lá. 2013... Não, 2003... Não, peraí. Quando que entra Maduro? 2013. 2013, 2013... eu falei 2003, né? 2013 entra Maduro pós falecimento do Chaves, tá? Você estava lá na Venezuela no período que Chaves morreu, tal, deve ter sido uma comoção. Então tem novas eleições para decidir quem é o novo governador. Obviamente, o novo presidente. Obviamente o Maduro acaba ganhando por conta do amor ao chavismo. Esse amor ao chavismo, você diria que tem a ver com a alienação de um povo pobre, miserável, que acredita nessa figura ainda? Tem a ver, mas tem a ver também com o recurso de que aqueles pobres já não eram mais pobres. Muito deles já tinha riqueza graças ao chavismo. Então, que é a parte Lula da história. Então tem que mantê-los. Entendi. Já a pobreza não é mais um discurso. Agora, o discurso dessa época era: temos que manter o que conseguimos até agora. Tá.
que era, vamos falar, quem era corrupto sabe qual parte do discurso estava sendo direcionado para ele. Claro. E quem era pobre sabia o que era. A sacolinha de comida, Tá. o filhinho para a faculdade, essas coisas. Então eu vou te fazer uma pergunta retórica. Uma vez que a sociedade está feliz com esse cara que ela elegeu, qual o problema então da Venezuela? Com o Chaves, quer dizer? Não, o problema é a renda petroleira. A renda do petróleo começa a trazer escassez ao país. Na época em que isso se torna mais difícil, o Chaves não parava na Venezuela, ele estava na Cuba recebendo tratamento. Sim. Então, o que nós começamos a ter foi muita escassez de alimentos, mas a campanha política era amor ao Chaves. Amor ao Chaves. Então, o amor e temos pátria. Essa era a frase, temos pátria. E você todo dia era bombardeado com essa mídia de temos pátria, ainda que não tinha um Instagram naquela época. Imagina o alcance que ele ia ter. Eu já tinha, mas era muito pouco, né? Aí eu tenho que explicar a eleição do Maduro. A eleição do Maduro, ela tecnicamente teria que ser repetida nessa época, porque ele ganha com 7 milhões 300 mil e pouco, e o outro cara chega com 7 milhões, cento e pico mil de votos. É isso que foi a questão que todo mundo sempre, né? Tecnicamente, é uma eleição que tem que ser repetida, porque é muito pouco. É muito pouco a E porcentagem. é papel, né? Não, na época era Era eletrônica igual a nossa? Sim, sim, a gente tem a maquininha. Sim. Mas embora o povo saiu à rua reclamando das eleições de novo, o líder que estava sendo apoiado da oposição, ele saiu para dizer, aceitando o resultado. Então, essa amostra política dessa oposição começou a decepcionar ao povo. E esses caras querem governar e não reconheceu que a vitória poderia ter sido dele. Ou que a gente poderia ir para mais uma eleição e tirá-los, e o cara disse que ia reconhecer o Maduro como presidente. Aí começa uma devaluação política, eu quero dizer esse termo em sentido que esse cara, ele mesmo se enterrou. Então tinha que surgir outra oposição covarde. Exatamente. E era uma oposição muito nova também. Os partidos políticos na Venezuela, o mais antigo, tem 50 anos. E você vê os caras parecem uns camelos. Sim, sim. Eles não querem que ninguém mais assuma a liderança. Mas essa oposição não é necessariamente de direita. É só uma oposição. Você seria vai uma esquerda mais branda. Você, interessado, quem está escutando, pode procurar partidos políticos da Venezuela inscritos na Internacional Socialista. Todos são da oposição. Mas você acha que essa oposição ela sofreu algum tipo de, irmão, se tu falar alguma coisa aí vai dar ruim pra você? Lógico, muito interessante essa pergunta, porque quero mais assumir. Porque lembrando o fato de ser ditadura, as pessoas não podem esquecer o que tem por trás. E nós já vimos líderes que foram presos e saíram 3 meses depois. Você via na imagem da pessoa como ela estava afetada. Até psicologicamente a pessoa já se via muito desgastada. E isso vai trazer para uma figura também muito controversial, que foi o Guaidó. Que é a oposição. Oposição mais recente. E alguém que surge com uma necessidade tão importante, de repente parou, né? Parou e perdeu. Então todo o que o povo acreditou nele, deu apoio, aonde foi parar tudo isso? E aí a gente pensa, talvez ele tenha uma filha, tenha um casal, tal, da sua família. A gente não sabe que tipo de ameaças eles recebem. Você acha que Maduro ou Chaves foi mais autoritário? Dizem que o Chaves era mais autoritário. Inclusive, tem o livro, agora esqueci o nome do livro, caramba. Mas o Chaves era uma pessoa que, vamos supor, tínhamos 20 pessoas aqui. Ele tinha 21 cadeiras. Então, ele sentava aqui e tinha uma cadeira que não tinha ninguém aqui. E ele falava, essa cadeira aqui é de Bolívar. E se uma pessoa se sentava nessa cadeira, o cara até batia nele, sim. Então, era um cara que, religiosamente, as pessoas não conhecem ele. O que tinha por trás dele. Então, ele adorava o Bolívar de uma forma que você começava... Igual as pessoas adoravam ele. Você começa a pensar que você não sabe quem estava nesse poder. Se era ele ou alguma influência religiosa muito extremista também. Caralho.
Como é que era a crítica ao governo nesse período, Chaves? Eu falei do jornalismo. Foi fechado no país um canal chamado RCTV, que era Rádio Caracas Televisão. O Chaves não renovou a concessão e com isso deixou milhares de pessoas, um canal muito importante no Era país. tipo o quê? Fazer um comparativo no Brasil, tipo, um SBT? Exatamente, muito antes do Chaves. Era E ele- RC? RCTB. LCTB lixo. Era isso, os caras... E ele não renovou a concessão, outros continuaram, mas ele expropriou. E ele colocou caras que agora é muito importante. Agora a gente já vem do passo militar, vem do passo eleitoral e político, agora vamos fazer a produção ideológica, que é criar filmes e transmitir histórias que ideologizem a política que nós temos. E por isso ele começa a expropriar os meios de comunicação. Qual Goebbels? Goebbels da Alemanha nazista. Pô, ele é tudo. E você vê isso, você vai na rua da Venezuela e tem os olhos do Chaves colados nas paredes, assim. O que quer dizer? Estamos te vendo. Tá. O Chaves está presente, uma coisa assim. Tá, vamos lá. Cara, muito legal, velho. Sim, é impressionante que... É impressionante como o povo ainda tá do lado. Porque eu acho que parece que tem uma receita de bolo que é miséria barra alienação, porque ignorância movida à fome, barra salvador da pátria. Agora, com a época do Maduro, muitas dessas pessoas que eles formaram nas faculdades, eu posso falar disso porque eu venho de uma família muito humilde, eu entrei numa faculdade de esquerda, mas eu entrei e eu me formei não acreditando em tudo aquilo. E muitos, como eu, sei que fizeram o mesmo. Então, essa geração não acredita em grande parte. Mas aonde está essa geração? Estamos fora. Então, o que tem lá é pessoas que não podem sair do país, porque a gente tem que considerar, são filhos muito pequenos, são idosos, ou são pessoas que apoiam. Você tá com 28 anos. A tua galera, no geral, assim, que você cresceu, né, 12, 15 anos, não tá na Venezuela, você acredita isso? A maioria tá onde, assim? Pra É onde uma que vai? parte importante, não posso dizer a maioria, mas se eu dar os números oficiais, a gente está já passando os 6 milhões de venezuelanos fora. 6 milhões. E o nosso país é de 40. Quer dizer, mais do... Cara, 4 é 10%. Mais de Mais de 10% 10%, da população está fora. Sim. É muita gente. E essa população, você não manda uma criança para fora, você manda pessoas que produzem dinheiro. Então, é a população que saiu, de certa forma, ela não concorda economicamente com o que tem o país, politicamente com o que tem o país. Com quantos votos ganhou Maduro a última eleição? Com o Guaidó, né? Supostamente com 8 milhões. Não, com o Guaidó não, eu vou explicar por quê. O Maduro, ele foi à eleição com 8 milhões. E aquele cara que falei em 2013, que a gente pediu para fazer as eleições, ele tinha ganho ou o resultado final foi de 7 milhões. Quer dizer que 6 milhões de opositores ou pessoas que não concordam com o que acontece na Venezuela está fora. Se hoje tivesse uma eleição no país, é muito difícil que um opositor ganhe. Por quê? Porque a gente está fora. Quem é contra... E você não pode votar também. A gente pode votar nas eleições presidenciais, sempre que for fora, mas de governadores não, nem prefeitos não. Então, se tiver, vai ter no dia 21 de novembro, ou acho que eles querem adiar, mas acho que essa data vai ter de governadores e prefeitos. É muito provável que ganhe a chapa do... Sim, do chavismo, porque a gente não pode votar. Agora, eles podem perder a presidência no ano que vem ou quando for, porque pode votar o país inteiro que está espalhado pelo mundo. Mas imagina agora o presidente que vai tomar conta com todos os governadores chavistas. Não vai durar pouco. Sim. Caraca. É muito treta, cara. Sim, Caraca, Você veio há 3 anos, né? Você falou. E você saiu, obviamente, por conta dessa situação ou não? Não posso dizer a priori que foi fugindo, né? Muitos dos amigos que eu tenho fugiram sim, mas o meu propósito de vir para o Brasil tem a ver com questões, a língua, eu queria aprender português, tem a ver com estudo, estou fazendo uma pós-graduação aqui no Brasil, que não saí fazendo, eu procurei depois de chegar, e outra era que eu queria fugir daquilo como vida. Entendeu? Eu queria viver uma cidade tranquila, sem ter medo. É muito bom que o cara falou, vou sair da Venezuela, o Brasil tá virando uma. Mas o Brasil ainda tá, a gente tá muito melhor. Já tá melhor. Tá, mas vamos lá. Vocês têm ônibus? Vocês têm ônibus? Como assim? Lá não tem ônibus?
A minha avó, cara, é muito triste. A minha avó já subiu em vários caminhões que transportam porcos. Não tem aconteceu? Mas o que gasolina. aconteceu com os ônibus? Por que que... Não tem, mano, não tem indústria. Toda tá quebrada, não tem renovações de manutenção desses Eu quero falar ônibus. sobre a crise venezuelana, mas antes de falar da crise venezuelana, eu quero falar o seguinte. Mesmo você estando em crise, você ainda acha que o Maduro vai ganhar a próxima eleição? E por quê? Acho que ele chamar uma eleição tem a ver com algo que está acontecendo no México agora, que é uma negociação que está tendo a ditadura com fatores da oposição, grupos da oposição. E eles estão negociando não sei o que, mas eles talvez estejam negociando a possibilidade de uma eleição. E nessa eleição eles permitirem, ou o Maduro exigir que eles permitirem ele se candidatar. Por quê? Porque eles sabem que o chavismo tem voto ainda na Venezuela. E quando a gente fala do chavismo, a gente tem que entender que não é só o pobre, você tem que entender que eles criaram milícia, que não são 3 caras. São milhares de pessoas armadas, de favelas, pessoas que são do interior, que a vida toda sempre foram pobres e o chavismo entregou casas para eles, deu saúde. Eu não estou contra disso. O que eu estou contra é que isso foi uma troca material de alienar a pessoa. Eu vou te dar essa casa, mas você como que estivesse vendendo o seu alma para mim, a sua alma. Você não vai votar nunca contra mim. Então, ele acho que pode ganhar por esse fato. E o segundo é que não é confiável a eleição. Por quê? Se você tem uma comunidade internacional que desconhece o Maduro, a eleição em si, ela já é um fraude. Como é que é a história do Guaidó que você ia falar? A época do Guaidó tem o que nós chamamos poder legítimo, que é o país usar o artigo 350 da nossa Constituição, que é o povo se rebela contra a estrutura atual. E quando o povo se rebela, vamos ter o presidente da Assembleia, o Congresso, vai assumir as funções administrativas de um governante. E ele vai ser o nosso presidente provisional, vamos dizer assim. Ele fez... E para que fosse legal, o nosso Supremo Tribunal de Justiça tinha que juramentá-lo. E o que fez o Tribunal Supremo de Justiça? Antes deles chegarem nesse movimento, eles declararam ao Congresso fora da lei. E como eles declaram ao Congresso fora da lei, o Guaidó tem que sair à rua, chamar a uma presença do povo e ele se juramentar diante do povo. E aí surge o que é um paralelo. O Maduro é presidente eleito em 2013, o Guaidó 2018, perdão, e o Guaidó, ele é o presidente provisional do país. Com isso, o Guaidó começa a criar figuras que vão representá-lo fora. Aí você vê no Brasil, por exemplo, que tem uma embaixadora da Venezuela. Ela não é do Maduro, ela é de Guaidó. Tem uma embaixadora em outros países que apoiam o Guaidó e tem outros que apoiam o Maduro e tem seu próprio embaixador. Peraí, então teoricamente a Venezuela teria, a gente pode dizer que a Venezuela tem 2 presidentes? Tem 2 presidentes, tem 2 congressos, tem governadores oficiais, E o tem exército governadores também? protetorados. E aqueles militares que se manifestaram em apoio ao Maduro, a Guaidó, perdão, eles foram desertores do exército. Muitos estão na Colômbia, outros estão no Brasil. Outros foram presos. Peraí, então, o Guaidó ele não é um presidente eleito. Ele Ele é um presidente que faz uso da Constituição. Autoproclamado. É autoproclamado. É tipo um presidente da Câmara, seria isso? Exato. O presidente da Câmara, em ausência do poder legítimo do Executivo, assume as E funções. por que ele não tem o poder legítimo, Maduro? Porque aí vamos com os 8 milhões que ele sacou no 2018, a maioria da população não foi votar. Da onde saíram esses 8 milhões de votos? Ninguém Por isso, acreditando. exatamente, Quer ninguém dizer, acredita nessa eleição. As instituições internacionais não alegam... Não reconhecem essa eleição. É verdade. Tanto é que alguns países reconhecem outros, reconhecem outro, né? A Mas eleição de 2018. quem assina? Quem assina... Quem é o caneta? Quem é o caneta que lá? manda? É o Maduro ou o Guaidó? Temos o Maduro, que não é reconhecido. Temos o Congresso legítimo, que foi eleito em 2015, porém foi anulado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Meu Deus do céu. Agora eu falei no início, se o dinheiro entra e sai do país só porque o Congresso aprova, quem está assinando esse dinheiro?
eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte, que seria tipo uma Câmara Constituinte, que vai exercer as funções daquela que a gente anulou. E esse novo Congresso Constituinte é aquela que pede o dinheiro prestado para a China, para a Rússia, e a China reconhece e dá o dinheiro. Quer dizer, Posso fazer uma questão? pode. O Guaidó, tu falou que ele tá na Colômbia? Não, ele está na Venezuela. Ah, ele tá Outros, na Venezuela. aham, outros Ah, tá. estão fora, sim. Então ele tá trabalhando normal. Normal, né? Normal, sim, Normal não, mas exatamente, ele- entre aspas. Normal, entre aspas. Mas- ele se considera o presidente da Venezuela, assim como o Maduro se considera o Sim, presidente da sim, Venezuela. porque com a gestão do Guaidó, o que nos deixa, nós como venezuelanos, muito confusos, porque ele veio para o Brasil, por exemplo, apertou a mão de Bolsonaro, foi para a Colômbia, vários países, mais de 50 países reconheceram o Guaidó, e você vê que quando ele volta para a Venezuela, Isso nada aconteceu. Exatamente. Então ele começa a receber apoio também econômico desses países que o reconhecem. Então ele recebe ajuda para ele manter a sua gestão de governo. E o povo que está lá na Venezuela não está muito contente com ele, porque se ele está recebendo esse dinheiro, para onde está indo? Nossa. Vamos lá. Essa crise institucional que a Venezuela está vivendo, eu acompanhei assim, né, no meu crescimento, na minha adolescência e tal. Morre Chávez, entra Maduro e agora nos últimos 2 anos, né, é a primeira vez que temos alguém, que seria o Guaidó, que está ali tentando né, tirar o chavismo. Né? Exatamente. A crise eu acho que estancou mais nesse período, porque esses últimos 2 anos foram os anos assim, tipo, nem presidente a gente sabe quem é. Exatamente. Né? Como que tá a situação hoje lá da Venezuela? Me conta assim, eu queria relatos para entender o que é a Venezuela hoje. 2014 para frente começa o que era a administração de Obama, ele emite sanções com a empresa, a nossa Petrobras. Tá. E ela proíbe que essa sanção proibia que as empresas gringas, norte-americanas, fizessem negócios com a nossa. Então, a renda petroleira começa a cair porque o dinheiro que os Estados Unidos sempre foi um pagador imediato, sempre pagava o dinheiro rápido. E a não termos essa entrada de dinheiro, começa o país a não perceber aquele entrada de alimentos que vinham de outro lugar. Então, vem a escassez e começa a crise alimentícia também. Temos uma crise econômica, temos a devaluação do Bolívar, que de fato agora em 1º de outubro vai perder 6 zeros. Então, em total de 2008 até aqui, são 14 zeros que tem perdido a nossa moeda. Então, isso já vem... É uma inflação... já vem de lá, quando Chávez. Então, isso no aspecto monetário, né? A gente não vai julgar a economia pela moneda, mas no aspecto monetário, a nossa moeda também foi vítima da parte ideológica. Ela foi chamada de Bolívar soberano, Bolívar fuerte, que seria Bolívar forte, Bolívar não sei o quê, e agora vai vir Bolívar digital. Então, toda essa parte ideológica que você vê um negócio no chão e você... isso aqui vai chamar pátria amada. Pátria amada, tudo vamos rendir. Então, tinha muita improvisação entre o ano 2015 para frente. 2017 e 2018, as sanções que tinham sido para as empresas estatais do país começaram a ser recebidas também para funcionários do governo de Maduro. Então, você vê ministros, generais que tinham empresas funcionando lá nos Estados Unidos. Elas foram embargadas. Todo esse dinheiro foi bloqueado. Sem falar também nos empresários que já tinham saído dessa Venezuela em crise, né? Vou ganhar dinheiro em Miami, sei lá. Tá. Exatamente. Então, todo o quadro político de esquerda que tinha acesso à moeda, ao dólar, começa a não ter mais. Essas sanções muito por conta do que o Maduro vinha fazendo. Sim, porque agora começa a ser acusados de narcotráfico. Ah, tá. Além de Porque, tudo, além claro, do chavismo... Porque os militares, eles começam a ter controle da fronteira, mas a droga continua chegando nos Estados Unidos. Como é que isso acontece? Então, os aviões na rota, tinham passado pela Venezuela. E como um avião aterrissa no país e volta a sair com
carregada de droga. Como isso acontece? Um cidadão como eu não pode fazer isso. Quem pode fazer isso tem poder militar. Então, os Estados Unidos começam a dizer, resolvam a questão e por enquanto a gente vai bloquear tudo o que vem de lá relacionado ao dólar. Porque a droga está entrando no nosso país e a rota do dinheiro vem de lá. E tem algo muito importante que o brasileiro não conhece. A esposa do Maduro, ela tem 2 sobrinhos presos lá nos Estados Unidos por cocaína. Sobrinhos de Maduro, sobrinhos políticos, mas sobrinhos. E eles até agora, que é um grande dever de todo esquerdista revolucionário, falar para o país e dizer, sim, são os meus sobrinhos. E eles não tinham dito isso. Eles não se pronunciaram até agora no país. Então, o fato de toda essa decreção até 2017, que foi quando começa, de fato, a não ter mais recursos no país, Levou o quê? Então, 4, 5 anos? explode no 2018 com a saída descontrolada de venezuelanos. Porque até então a saída tinha sido caras profissionais, empresários que iam para a Argentina, caras que vinham da Johnson, por exemplo. Pessoal que tinha dinheiro. Exatamente, o emprego. Outros aproveitaram para ir a outro país estudar. Quer dizer, quem está saindo agora é o miserável. Mais ou menos. Eu, por exemplo, saí na primeira parte do 2018, março de 2018. E é o que eu falei, o meu projeto era vir estudar e voltar algum dia. Mas acontece a eleição de Maduro, aquela que é ilegítima, um mês depois. E ele ganha. E quando ele ganha, começa a saída descontrolada de venezuelanos. E esses que saem, você dá para ver. Muitos têm uma mochila que ela tem as cores da bandeira. E essas cores da bandeira era a mochila que o Chávez dava para as crianças nas escolas. Então você vê que a população que agora vem saindo era chavista de alguma forma, ou apoiava o Chávez, e não estava de acordo com o Maduro. Então, imagina a pobreza de uma pessoa, a pobreza não mental, senão material, que o que tinha era essa mochila para sair do país. Então, o povo que começa a passar fome, começa a dar as costas ao Maduro. Caramba, Cara, que porrada. É uma porrada. E hoje, você perguntou como é que está hoje a Venezuela. 2018 começa essa saída impressionante. A Colômbia recebe a grande maioria, milhões de venezuelanos. Roraima vem e a Pacaraima recebe a concentração de venezuelanos que querem ficar aí, porque eles não querem continuar, porque não sabem a língua. E aí, pelo menos, ainda mantém o portunhol, vamos dizer assim. E eles vêm à busca de comida ou medicamentos. Então, eles querem ficar aí. A força-tarefa do exército faz o quê? A OPA acolhida, que é para interiorizar essas famílias, porque agora não estão saindo como saí eu, com a minha esposa, por exemplo. Agora está vindo pai, mãe, filho, sobrinho, avós, indígenas. Tá vindo mais no desespero. Claro, indígenas. Então, imagina o que o Brasil fez. Vem para virar mendigo aqui. Indígenas vieram até bandidos também, a roubar, claro. Não tem o que roubar lá. E algo importante. O Brasil fez, acho que foi no início de 2021, se não foi no final de 2020, trouxe uma comunidade indígena para protegê-la e colocou no território brasileiro. Isso é um movimento muito importante, histórico, que o brasileiro não sabe. Que o Brasil não só recebe e acolhe a sociedade venezuelana, o Brasil protege o patrimônio da Venezuela. Então, é um movimento muito interessante, porque o Brasil não foi sempre receptor de imigrantes venezuelanos, foi mais a Colômbia. Então, quando o Brasil abre essa janela para a Venezuela, o Brasil já estava mais, vamos dizer, com vontade de receber e proteger. Sim. Como é que está a situação? Se eu for para Venezuela agora, assim, tem rico lá? Tem balada? Claro. Primeiro, como é que tu vai, né? Tem bastante. O que está acontecendo assim? Tipo, tem blogueira falando, oi lindos e lindas. O que está acontecendo lá? 2019 para cá foi o ano, acho que mais difícil. Sempre falava com a minha família, era pacote de farinha de milho para um mês, tentar que aguentasse para um mês, arroz, muitas pessoas comendo só lentilhas, e lentilhas de qualquer forma, liquidificada e criada tipo uma coxinha de lentilha. Você diz isso daí o quê? É o pobre ou é um cara classe média já chegou? Pobre até o classe média. Eu, quando estava em 2018, eu lembro que eu ia na padaria comprar um pão e eu pagava o pão com 2 cartões de crédito. Porque eu não tinha. Eu era estudante apenas. Então, e eu não é que seja uma pessoa
que não tinha condições. Eu tinha 2 empregos. E estudava 2 faculdades que eu não pagava a faculdade. Quanto custava esse pão aqui no Brasil, assim? Só pra você ter, você consegue falar? Imagina você comprar um pão um pão pequeno, R$50. E o salário, tipo, R$10. Então você juntava o salário, o cartão de crédito para pagar o pão. Você tá louco. Sim, sim. E isso é boa pergunta, porque isso já me traz ao presente. O salário atual do país, ele está em volta aos $4. $4 é o salário oficial do país. Agora, tem empresas que pagam a pessoa $10, porque sabem que é a condição, mas a empresa também não tem como pagar mais do que o salário pequeno. Eu conversei com uma amiga sexta-feira passada e ela recentemente começou a receber $10 por semana em apoio que a empresa dá, não é o governo. E tem um amigo também que estudou comigo na faculdade e ele disse, Carlos, a fase mais dura da Venezuela foi 2019 e 2020, até pela pandemia. Que a pessoa já nem conseguia sair para a rua a ganhar o pouco que podia. Cara, $10 é tipo um cara ganhando muito bem lá. Sim, cara. R$60 por semana, no caso disso. Mas imagina você ganhar $10, mas o litro de azeite de óleo ou pacote de arroz já era. Eu tenho que mandar para minha avó $25 semanal. Para ela poder ter o mínimo. Para ela. É isso que tá acontecendo, entendi. O cara vai pra Miami, de lá ele manda... O cara trabalha bem e tal e manda... E eu faço mestrado que tem a ver com política pública. Então, no mestrado eu estou vendo algo que é muito a ver com teoria política, mas é uma conspiração que você começa a ver e, cara, faz muito sentido. Não é novo. A política de você expulsar locais para eles trabalharem fora e manter a população que eu vou empobrecer aqui. Então, já aconteceu na Honduras. Já, pode ser um planejamento. claro, na Nicarágua já aconteceu. Claro, você o vê a cara vem população... com outra moeda e... Eles fazem empobrecer o país, a população vai embora para os Estados Unidos, por exemplo, e de lá mantém a família. Então, como a família se mantém no país, pela ajuda do filho que está fora, o sobrinho, não faz muito sentido para brigar por política. Eu já estou tranquilo, meu filho me ajuda. Então, aí cria as condições necessárias. É quase como se fosse uma bolsa auxílio. O cara tá terceirizando. Particular. Exatamente. Então, no mestrado, eu estava conversando com a professora, porque o que é o nosso problema? O nosso problema não é somente ajudar, é que eu mando dinheiro e agora tem uma devaluação até do dólar. Você vai no local onde vende o pacote de arroz, o pacote de arroz vale $5, perfeito. E a minha avó pode ir com os $10. Só que a pessoa não tem para me dar o troco. Então, me obriga a gastar os $10. Então, Meu Deus, cara. E isso, o que acontece? A moeda, que não é do nosso país, ela está devaluada também. E agora, está circulando mais dólar. Agora eu faço a pergunta, se os Estados Unidos bloqueou a comercialização do dólar da Venezuela, da onde está saindo esse dólar que está circulando? Tu tem a resposta, tá na tua cara. Você tem um achismo aí. Estão aparecendo os 40 milhas de milhões que foram perdidos anos anteriores. E, de alguma forma, por contrabando, estão entrando esses dólares. Porque se a gente tem esse embargo econômico, tráfico, como né? é que a gente... Exatamente, como é que a gente está comercializando no nosso país com uma moeda que ela não é... Que não entra. Que não E não temos, tá tendo turista não lá. temos a permissão de usá-la. Não tá tendo turista lá, né? Exato. Não, agora está tendo uma galera que é muito positivo, porque eles sabem que tem que mostrar também o bom que tem o país. E tem pessoas que fazem blog, vídeos, então isso tem chamado a atenção de muitas Eu pessoas. acho a Venezuela incrível. Eu fui lá pra Caracas gravar uma época, achei um povo muito legal. Fico triste com isso. Mas, quer dizer, se eu saio de férias, eu falo pra você, Carlos, vamos pra Venezuela, quero ir agora pra Caracas e aproveitar as praias. Qual vai ser a minha situação lá? Eu vou pegar um hotel barato? Ou você acha que eu vou pegar um hotel caro? Não, você primeiro tem que entrar no Instagram e procurar pessoas que façam tours lá. Porque eles vão pegar o hotel para você, vão comprar passagem para você, você não vai poder comprar uma passagem tão fácil assim. Eles dizem, você vai, vou comprar uma passagem da Gol, da Sul, da Vermelha. Lá não tem isso mais. São 2 aerolíneas funcionando e agora recentemente começou uma aerolínea da Turquia. E agora tem pessoas que são do México, por exemplo, e elas têm que ir para a Turquia para voltar para a Venezuela. Ou ao contrário.
Por quê? Muitos países não querem receber, não tem contrato mais com a Venezuela. Então, alguns vão para a Dominicana ou Panamá, E depois de dependendo lá da vão. aerolínea, ou vão para a Turquia. Então, você teria que entrar em contato com essas pessoas, talvez elas te vendam o pacote já inteiro, a passagem ida de volta, o tour para onde você vai, e você tem que levar claramente dólares. Tem que levar claramente dólares e para encontrar um restaurante vai ser muito difícil. Não, já não mais. Já não Agora, mais. agora isso, a questão da comida tem se recuperado mais. Não digo de comida, mas digo assim, vai ser difícil um restaurante por conta de um estabelecimento de um cara que faça comércio. Não, não tem muito como antes, mas tem regiões da capital, Caracas, talvez você já visitou algumas regiões naquela época, mas essas em particular ainda se mantêm. Mas muito caro a comida, Sim, imagina. muito caro, claramente. Aí Tá, você vai peraí, ver. Eu tenho uma dúvida que eu sou meio burro nisso. É muito caro pro morador de lá, mas pra gente, na nossa economia aqui, levando o real pra lá, por exemplo, é baratíssimo? Pô, Sim, o pão é era baratíssimo. R$50, cara. É baratíssimo. Ah, Assim. é, tá. Ah, Não, mas é baratíssimo, isso que eu quero saber. Se o pão era R$50, considerando isso daí, 2018, 2018. 2019. Quanto que eu vou lá comer um prato de comida lá? Quanto que custa? Assim, um PF? restaurinha. Acho que $30 seriam como uns R$130, então é R$150 Então não é barato. um prato. Né? Não, é que eu tô vendo. Eu fiquei. É que eu não. Claro que porra eu nenhuma tô de falando economia. que é Tá mais barato do que tava. porque o mesmo pacote que eu compro aqui de uma hambúrguer e tal, custa R$60 se eu colocar o sorvete, vamos supor. Lá esse mesmo vai custar uns 90, R$100. Se eu fizer Sim, um Big Mac, você diz. uma O coisa assim. combo. Um apartamento lá, pra comprar um apartamento na Venezuela. Então, eu que tá mais tendo aqui um apartamento médio, acho que tá uns R$300 mil. Eu que eu tô procurando assim também para saber se eu posso. Lá você encontra o apartamento dessas características, numa região boa, uns R$100 mil, R$120 mil, porque a galera tá indo O embora. imóvel tá mais barato. Tá mais barato. É, muito doido isso. A galera tá indo Mas embora. o carro deve estar muito caro. O carro, não, o carro tá... Que é importado. 6 mil. Ah, mas o carro é velho, né? Os carros que tem lá são ah, velhos. tá. Deve ser tipo um Montevidéu. Quase meio Cuba, né? Tipo, não Claro, tem sim, carros sim. novos. Não tem carros novos. Porque não e tem os produção. que tem, os que tem são trazidos pelo governo. Tá, ótimo. Tal, chega uma época em que nós temos uma palavra que era enxufados. Enxufado foi uma palavra muito famosa, porque ela remetia a pessoa que tipo era colado uma tomada. Então a tomada era a Revolução Bolivariana da Venezuela. Se eu era enxufado, quer dizer que eu estava na tomada, eu estava recebendo aquela eletricidade chamada Revolução. E quando uma pessoa de repente aparecia com um carro novo, a gente falava, tu era enxufado. Ou uma pessoa agora era coordenador do Sim, Instituto da Tipo, Felicidade. cresceu. E o cara, exatamente, aí a gente falava enxufado. Caramba. E isso deixou, essa eletricidade deixou de mandar energia, né? Pela questão do dólar. E aí esses caras começaram a sofrer igual que o outro que não tinha muito. Existe a possibilidade de estar se iniciando, ou já ter, enfim, guerrilhas como o chavismo tinha pra combater o Maduro? Não. Tipo, financiada talvez por um outro país. Pelo Guaidó também. Teve denúncia, mas quando existe uma denúncia, a denúncia, o conceito denúncia é do povo até o Estado. Sim. Mas difícil é quando o Estado mesmo denuncia que o povo está formando milícia. Então você vê o Maduro dizendo que tem uma galera que quer tirá-lo do poder. E essa galera é o povo igual que a gente. É claro que todo mundo quer tirá-lo, mas essas pessoas, eles fizeram algo muito interessante, que você vai entender. Eles tiraram as armas do povo lá atrás. Eles criaram a lei contra o uso de armas. E agora você vê as favelas, os caras com arma do tamanho de um tanque, e você vê o campesino lutando para produzir tomate e não pode usar uma arma para defender o terreno. Então, eles criaram milícias, de fato, sim, ideológicas e milícias políticas. Quer dizer, Tanto e agora eu vou explicar, a gasolina, você tem o carro, mas essa gasolina é muito cara. Você enche o tanque, $40. Se eu estou falando que o salário é $4. E é o país que tem muito petróleo. Exatamente. Então a gasolina, você para encher o tanque, tem $40. Quem está no controle desses postos de gasolinas? Os militares. Milícia. Militares. E em alguns lugares tem a milícia também cuidando o redor. Ou seja, não faz o menor sentido, porque se eles têm a produção... Não, mas eu que sou Maduro, eu preciso manter os militares felizes. Então eu entrego um posto de gasolina e você ganha $. Ah, que foda.
Caralho. E Ele assim tá dando faz. aquilo que ele tem, que é petróleo pra caralho pros Exatamente. militares, já que não tem E a dinheiro. gasolina não é da Venezuela, ela é trazida de fora. Não é mais da Venezuela? Não, não. O que aconteceu com a gasolina da Venezuela? Não tem, O petróleo não tem foi- manutenção na nossa indústria por conta do que eu falei no início. Mas gente, a gasolina é de fora. O Foi- petróleo é de dentro, mas a gasolina é de fora. Exatamente. Um remédio. E tem algo que é contra, ele chama contra-revolucionário, porque o Chávez, ele coloca que a nossa indústria é nossa e a gente tem que produzi-la. O Maduro fez o contrário, ele entregou muitas produções para empresas russas ou chinesas. E muita galera ficou puta com ele, que era chavista. Porra, mas vamos lá. Nesse momento, assim, eu fiquei... o povo jovem lá, assim, a galera jovem e tal, eles conseguem ter um fim de semana agradável, feliz, ou você tá sentindo que tá tendo uma tristeza grande no país? Tem sim, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho amigos da minha idade que ele costumam sair, talvez. Porém, temos um fator muito importante, que é a insegurança no país. Então você se expõe saindo para uma balada numa parte da cidade. E tem pessoas que fazem festa na sua casa mesmo. O que é muito frequente lá é que as pessoas se reúnem, aproveitam o aniversário de uma pessoa e pegam a casa, e outros vêm de outra cidade e fazem a festa. Então, a juventude no país, ela está muito triste também. É isso que eu Porque tava- ela não vive juventude. Inclusive, tem uma aluna de espanhol que ela falou, e ela mandava o áudio, inclusive, para conferir se ela estava escutando certo. O cara falava, não, eu me sinto uma pessoa velha. Ele tinha 21 anos. Eu só moro com meus avós, tenho a minha tia, meus amigos foram embora. Não posso ir à faculdade porque não tem transporte público. Então eu tô sentindo que estou tomando essa atitude dos meus avós, só que com uma idade muito Que era pra ainda tá jovem, aproveitando. exatamente. E isso é um fato muito geral. Acho que tem pessoas no Brasil que se sentem dessa forma, que Claro, não não pode tem condição aproveitar, de aproveitar. tem que trabalhar muito jovem. É um fato geral da Latinoamérica. E isso, as pessoas, quando a gente fala, mas isso é geral na Latinoamérica. Mas não deveria ser quando você vê o governante dizendo, vamos criar o socialismo e vamos ser felizes todos. Então aí é contraditório. Você criar felicidade para o povo e o povo saindo do país é totalmente... Você acha que esse socialismo venezuelano foi premeditado ou foi uma tragédia que acabou acontecendo, entendeu? Tipo, você acha que Chávez queria isso? Não tô falando da questão da pobreza, mas de... Bom, é isso mesmo. Temos a nossa indústria, vai ser desse jeito e tal. Isso daí foi pensado. O embargo atrapalhou totalmente. Se não tivesse o embargo, como é que seria? Se não tivesse o embargo, provavelmente a Venezuela não tivesse acontecido nada do que aconteceu até agora, porque o Chávez, ele pega o barril de petróleo em $100, quando o orçamento do país era feito com o barril em $20. Então tinha uma grana que sobrava, que dava para fazer muita coisa. Então, provavelmente, se a questão do petróleo não tivesse acontecido, ainda tivéssemos Venezuela para... Sim, nesse sentido. Mas se foi premeditado, sim, eu falei do primeiro plano socialista e o segundo plano socialista. E o Chávez falava, a gente vai governar até 2021 para criar o socialismo do século XXI. E o que é o socialismo do século XXI? Não é na cabeça do Chávez. Ele é o responsável pela operalização desse projeto, mas ele já vem dos anos 70, 80, que são a mudança da guerrilha para a parte democrática. E eles entendem que a conquista do poder tem que ser afastada da parte das armas para poder pegar o controle do Estado, como uma renta política e ideológica. E quando ele chama o socialismo, eles começam a produção ideológica, da qual eu falei, que é os principais intelectuais começam a legitimar o socialismo do século XXI. Então você vê o plano nacional socialista da Venezuela, o primeiro, dizia, seguindo o artigo tal da Constituição. Então eles começam a juntar tudo socialista com o que tinha na Constituição. Porque como a Constituição não dizia a Venezuela socialista, eles precisavam legitimar tudo o que era feito. E aí você, na faculdade, não podia falar mais da Constituição. Você tinha que falar do plano social socialista da nação.
E se você não sabia os artigos, você era contra-revolucionário. Por quê? Porque na Cuba tinha o livro azul, em outros países o livro verde, na Venezuela tínhamos o livro azul, vermelho. Quer dizer, você provavelmente acha incoerente demais parte da esquerda brasileira que apoia essas iniciativas do Maduro, assim. Tem, em 1945, com o surgimento da ONU, tem algo muito importante, que os direitos humanos, direitos políticos, direitos de primeira ordem, segunda ordem e tal, e é algo elemental da conquista para os próximos países, o que depois vai se tornar países. Por quê? Foi uma luta também da esquerda por esses direitos. Então, quando você tem um país onde esses direitos não são respeitados, aí não tem democracia, não tem... Como é que é a questão, acho que eu tenho uma pergunta para falar de minorias, que é o seguinte, LGBT lá, como é que funciona? Domingo fiz uma live com uma líder política, né, da Venezuela, e ela faz uma luta diária para a representatividade da mulher, para a posição de respeito dos LGBT, das feministas, dos negros também. Mas na Venezuela, nós com os negros nunca tivemos caso de discriminação. É muito, para nós, quando eu vim no Brasil, por exemplo, eu tinha que preencher o formulário no aeroporto e tinha que dizer se eu era pardo, negro. Eu achei muito estranho. Você nunca preenche isso na Venezuela. Então, nós lá, graças a Deus, não temos casos como no Brasil, mas a mulher, quando você vê na fronteira a mulher vindo a pé com a criança, você vê que a mulher é vulnerável no país. Então, não tem direito à mulher garantido. Você vê que as mulheres, por exemplo, no vídeo, cara, eu tô falando coisas que estão na internet, você vê as mulheres na posto de gasolina, não, posto de saúde fechado, e a mulher dando à luz o filho aí no meio da rua. Quer dizer, a galera de esquerda que é a favor do governo Maduro é praticamente um bando de imbecil. E tem... que vai totalmente contra o que a esquerda diz, né? Exatamente. Que a gente dá uma lida, né? Porra, é um Google, cara, um Google. Isso na questão da mulher. Nós temos lei em apoio à mulher, temos o Ministério da Mulher também, mas tem muito a ver com a estrutura. Uma mulher que até politicamente você vê que os ministérios estão compostos por homens militares, então o cara que fala que a mulher tem direito, mas coloca uma mulher ministro aí também, que seja capaz. Não mesma tem, coisa. não O LGBT imagino que é a mesma coisa. Não, tem alguns movimentos que são a favor do governo, mas chegar numa estrutura de poder de decisão de verdade, não tem. O que tem é leis pra caramba, tem leis de proteção até isso, então eles todo o decretam. Não garante nada, todo está decretado. E até temos uma lei contra o ódio. Então você se expressa de uma forma, você pode ser imputado por promover o ódio. Então, mas vamos lá. Caralho. Uma coisa que eu vejo assim, você está falando de um país que tem 14 milhões de habitantes? Não, 40, né? Desculpa, 40 milhões de habitantes. 40 menos os que têm saído, que são 6. Sim, vamos lá, botar 30 milhões de habitantes. Um país que tem 30 milhões, gente pra cacete, 30 milhões de habitantes estão num país que está vivendo uma crise absurda institucional. Dentro desses 30 milhões, eu acredito que existe influenciadores, existe artistas, existe cantores, existe comediante, apresentadores. Como que essa classe, que geralmente é uma classe que tem impulsionamento na sociedade por conta de números, né? Aparecer pra todo mundo, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, tem muito artista que é anti-Bolsonaro. E fica uma grande guerra, né? Da Globo, o artista da Globo que bate no Bolsonaro, e aí tem os apoiadores do governo deslegitimam a arte desse cara, tal. Como é que fica isso, essa questão lá? Porque, querendo ou não, é uma turma que tem um poder também, poder cultural. Como que fica isso lá? Por exemplo, eu vou colocar o exemplo. A gente está gravando e você tem uma plataforma para colocar o vídeo. E essa plataforma é garantida porque você tem acesso à internet. Então você gravou, sobe o vídeo, perfeito. Ou você tem os materiais necessários para gravar.
lá é muito pouco as pessoas que, se não são a favor do governo, vão ter essas capacidades. Por exemplo, de fazer uma live. É muito difícil fazer uma live você morando na Venezuela. Por quê? Não tem internet para todo mundo. Eu mesmo, eu tenho aqui as notas de voz no meu telefone da minha avó, que me mandou um áudio. Hoje estamos terça-feira, dia domingo. Ela mandou um áudio. E o áudio chegou para mim hoje porque a filha da minha avó que enviou o áudio, ela teve que subir o morro, onde ela pega o sinal. E o morro não é uma coisa, vou subir 3 escadas. Não, é o morro. E lá ela pega o sinal, onde não pode chegar minha avó, ela manda o áudio, espera que eu responda e ela desce. Virou uma ilha. Claro. É Se um eu for isolamento, desculpa te interromper. tipo Coreia do Norte, você isola a Exato. população. Se eu for agora no Instagram procurar por Caracas, eu não vou ver muita coisa. Não vai ver muita coisa, exatamente. Vai ver algumas postagens de pessoas que têm sinal. Então, Caracas é uma estrategicamente você vai ter acesso a muitas coisas. Porque ele precisa manter essa galera feliz. Porque lá tem pessoas que vão para cima dele. Mas esse vídeo dificilmente vai ser visto por venezuelanos. Exatamente. Que moram na exatamente. Venezuela. Isso mesmo que você disse. Eu fiz um vídeo, garanto que muitas pessoas do meu amigo não vão poder assistir. Quer dizer, o Twitter não funciona muito na Muito Venezuela. muito não, exatamente. Que é um lugar onde poderia ter... E o Twitter é usado como meio de protesto lá. As Sim, aqui pessoas, também. mas lá, se você dificilmente vai ter o aparelho, para empezar por aí. Você não tem um aparelho smartphone. Deus do céu, Não tem Por- nem o bagulho, entendeu? O meu Nós caso. temos que, pra ver a X, nós temos que levar um carro, um projetor, deixar na praça lá pros caras verem. E você perguntou dos comediantes, por exemplo, lá temos, claro, muitos comediantes, muitos que estudaram ciências políticas como eu, então eles fazem um humor, tipo, para contrastar tudo isso que eu estou dizendo, mas é como se o governo chegasse nesse momento, ele fechasse esse local e colocasse uma multa, que você não poderia pagar. Tem uma censura. Tem uma censura muito grande. Mas é uma censura, tipo, oficial. Não Sim, podemos falar mal do governo. Exatamente. Por quê? Porque você está promovendo o ódio. Porque é o crime de ódio. Exatamente. E muitos comediantes, eles estão na Espanha, em outros países, e de lá eles fazem o trabalho Igual você está aqui falando. Exato. Exatamente, chega lá. tranquilo. Exatamente. Não chega, mas a gente divulga o que acontece lá para de alguma forma as Sim. pessoas entenderem a magnitude do problema. Os cantores, temos exemplo de cantores que são a favor, cantores muito importantes para o país que revelaram ser apoiadores do Chaves, ganharam muita grana com o Chaves, mas muita grana. Por quê? Porque o populismo, o que acontece? O populismo quer manter muitas pessoas felizes. Então, o Chaves dava de presente para a filha do ministro tal, o cantor tal coisa, ele vai dar um concerto lá. E o cantor que não está pensando em ser ideologicamente correto, ele está fazendo o trabalho, ele vai lá. Então, quando isso foi revelado, o povo começou a sentir nojo daqueles cantores também. E esses cantores foram embora também, porque já que não podia ficar no meio entre um e o outro, e temos uma galera de artistas que não apoia o governo e obviamente no país não vão ter sucesso. Eles saíram do país e continuaram a carreira fora. Atores, muita coisa. Caralho, pra terminar, é bizarro isso. Assim, me dá a impressão que as mulheres mais bonitas do mundo, que são as venezuelanas, que são as Miss, Eles são várias vezes campeão mundial aí nesse rolê, né? é pra Nessa- contrastar com toda essa cagada que tá tendo. Mas eu queria vê-las saindo pela fronteira para ver se são essas. Como assim? Se fosse a maioria, se esse é um estereótipo do nosso país, aonde elas estão lutando pelo país, entende? Porque é uma plataforma de direitos humanos Sim. que elas logo conseguem, quando elas ganham E é isso. verdade, você não vê elas falando, tá merda lá. Entendeu? hein?" Então você ganha o Miss Universo para sair a defender o povo, para você trabalhar por mais educação, se expressar pelo Quem grita por vocês? Temos muitos ativistas ainda lá, temos muito, é inevitável, mas é muito difícil fazer uma atividade política pela desconexão que tem da internet, pela incomunicação física de transporte. Você chama um protesto e você tem que chamar esse protesto tipo 3 meses antes, para que as pessoas possam saber e reforçar todo esse tempo. Ele tirou a comunicação, ele tirou o transporte, tá ligado? Ele enfim, dominou a comunicação, porque ele tem o programa dele, tá ligado?
Isso é uma loucura, cara. E o cara que me disse que isso não é ditadura, desculpa, né? Exatamente, você só tem que pensar nos princípios da Fazer um ditadura. checklist. Não é ditadura porque, de acordo com a Constituição que essa galera criou, não é uma ditadura. Exatamente, não é, mas ela tem o poder mais elemental. E o princípio marxista, aí vai ter os marxistas que vão me odiar. Eu não sou muito... Estudei o Marx até o fundo, mas a revolução, o que diz? A revolução é você ter uma casa social onde o primeiro andar estão os meios de produção. Então, o que quer o marxista? Pegar os meios de produção e diversificar. Perfeito. Só que o segundo andar é a produção ideológica. Sim. E até então, o marxismo estava focado na produção material e não na ideológica. Essa revolução do século XXI sabe que o segundo andar é importante. Então, por isso ele expulsa atores, cantores, porque eles produzem mensagens ideológicas. Então ele cria os seus próprios cantores para legitimar o que tem embaixo, que é a produção física, como você diz, em comunicar as pessoas, transporte. Você vê, por exemplo, os ônibus são vermelhos e tem a cara do Chaves, tem a cara de Bolívar e tem a cara do Maduro no meio, como se eles fossem garantir que o ônibus não vai bater em outro. Entendeu? Então eles tudo tem a ver com uma mensagem ideológica. E isso faz, com o tempo, não são 3 dias, são 20 anos, que a pessoa se desgasta. Outros vão embora e outros ficam lutando, claro, mas são arriscados a ser perseguidos. Muitos líderes, os filhos estão fora, só eles que estão lá. Cara, eu vou falar um negócio, eu vou terminar falando um negócio. Foi do caralho esse papo, eu vou te falar por quê. Primeiramente agradecer, velho, pela aula que você deu, assim, ainda mais pra quem precisa aprender, porque assim, você deu uma aula de 2 momentos, exatamente como a gente bateu o papo, que é o problema de um Lula e o problema de um Bolsonaro, porque me dá a impressão, foda-se se você vai me xingar, eu não tô impressionado com isso, eu tô ouvindo de um cara que viveu um problema que parece que estamos indo por esse caminho, né? Viveu e estudou, né? Viveu e estudou. O cara que Porque estuda não tem isso. que esquecer o tema da polarização. É chave. A palavra polarização. O que vai levar um país a um destino é polarização. Que os extremos se polarizam de tal forma que a galera não enxerga mais o meio. Ela enxerga o que tem Por isso, do quando me lado. perguntam assim, você é Lula ou Bolsonaro, eu não sou nenhum dos dois, você é um isentão, eu falo com muito orgulho, cara, graças a Deus. Porque eu acho que o termo isentão, ele é uma merda, na verdade, né? Porque isentão é um cara que se isenta, ele tá fora. Mas a gente não é isentão. Exatamente. Eu não sou assim que eu tô fora, eu tô dentro da política, só que eu não apoio a merda de partidos. É porque se você... Partido é um grão de areia diante de um mar que conforma a política. Exatamente, maravilhoso. E o grande lance, eu faço questão, mas quem que é a terceira via? Não me importa, eu só acho que se tem Lula ou Bolsonaro, eu faço questão de citar os dois no governo, a gente vai ter sempre algo radical que vai ficar combatendo de um lado ou de outro, transformando o país no que é a Venezuela hoje. Por exemplo, a gente colocou o exemplo, 40 milhões menos 6 que saíram. Não temos líderes pela persecução que está vivendo, ou os que têm são ameaçados de alguma forma que a gente desconhece. Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, acho. Não tem um cara, além deles dois. Então, deve ter. Claro que tem, claro que tem. Então, se as pessoas parecem que ficam cegas. Mas elas estão cegas, porque elas acreditam assim. Porque o cara que é bolsonarista, ele olha e fala assim, eu tenho que votar no Bolsonaro porque só tem o Lula. E o cara que é lulista, eu tenho que votar no Lula porque só tem o Bolsonaro. Mas quando acontece isso? No segundo turno. Sim, sim. É isso. Exatamente. Mas a galera já pensa nisso. O sistema leva a pessoa a ter que eleger quem ela quiser no primeiro e quem ganhar para contrariar o outro no segundo. Mas a treta ideológica já leva você a entender que vai ter um segundo turno que vai ser um ou outro. Então você vai desde o começo se movendo para ou é esse ou é esse. Ou você é corrupto ou você é fascista. É um ou outro. Mas exatamente. E isso leva a que seus direitos como brasileiro sejam vulneráveis. Por quê? Você agora, vamos supor, eu sou pró-Lula e o Bolsonaro queria fechar o hospital público. E eu vou lá e eu quero lutar porque o hospital não seja fechado. E ele é fechado ainda. Então eu vou ser detectado como uma célula que apoia o Lula. Agora, o contrário.
se eu for apoiador de Bolsonaro e eu quiser me manifestar em apoio a algo que o Lula está fazendo, o outro grupo vai me detectar. Então, e ele vai É isso que eu tô esquecer, falando, isso que eu tô ele vai falando. esquecer que eu sou brasileiro, vai esquecer que eu sou venezuelano, ele vai esquecer que o que ele não vai esquecer é que eu sou inimigo. E algo muito importante nas lutas políticas de esquerda e direita extrema. Você não é brasileiro, venezuelano, tal. Você é inimigo da luta, da minha luta. E você falou uma palavra muito interessante, célula, né? Você não vira mais um ser humano que pode pensar por si. Você vira um cara no meio de uma manada. Não, tá tipo ligado? é isso, assim, sei lá, deve ser que tá a final, né? A final, né? Do segundo turno. A final. Lula contra Bolsonaro. Eu falo, quer saber, eu acho que eu vou votar nesse caso no Lula, porque, caralho, automaticamente eu sou anti-luta do Bolsonaro. Ou o contrário, eu vou votar no Bolsonaro. Você é anti-luta do Lula. Sendo que você é só um cara que falou, mano, eu preciso escolher um ou outro. E a pessoa acaba botando você numa luta. E você não é uma luta. Exatamente. Você é só um cara que tá votando. É, Caralho, é foda. tem um princípio importante da política que se um cara faz campanha dizendo se vocês votarem por mim eu vou conseguir a casa de vocês, vou conseguir a educação perfeita. E ele conseguiu e deu, perfeito. Mas não era um benefício, era um direito da população. Então as pessoas confundem direitos com benefícios. Cheguei a ficar arrepiado agora. Você recebe uma casa, eu quero que ele continue, porque os benefícios da revolução não são benefícios, são direitos da sociedade. Uma casa não é um benefício. Agora, se você tinha uma casa e ganhou mais uma, perfeito, é benefício. Aí é. Agora, essa casa foi dada pelo governo baixo o nome benefício. O que quer dizer benefício? Como um contrato laboral, eu posso tirá-la de você quando eu quiser. Eu, ditador. E o que faz essa ditadura? Eu vou tirar essa casa de você ou vou dividir para colocar outra pessoa a morar dentro dela, com você. Porque ela não foi nunca sua. Eu te dei como um benefício da revolução. Então, esse é um conceito muito claro, que é o que está os estados... comando. Exatamente. Os estados de direito e justiça social e de direito, o que faz é o valor da propriedade privada. Ela é minha ou não é minha. Se não for minha, não quero. Então, isso é muito importante. E a Bolsa Família, a sacola de comida que a gente tinha, famílias talvez não receberam mais. Por quê? Porque ela se opunha ao Lula e o Lula não manda mais para esses caras. E assim, e isso pequeno, mas talvez tinha benefícios ainda maiores. Cara, é muito doido isso. Alguma verba. Pra mim deu, cara. Vamos terminar, né? Já Não, vamos terminar com assim, galera. Galera, vamos se conscientizar. Não, eu vou falar isso. Não, mas na verdade, cara, eu vou falar assim, se eu puder dar um recado, sei lá, quem sou eu? Tô dentro do meu achismo aqui. É só pra você deixar de ser pau no cu, acho que é o termo mais gostoso pra falar. É uma coisa mais acadêmica, né? Pra você deixar de ser pau no cu e se matar por conta de uma ideologia que você acha que porra, é a coisa... Não importa, tô falando de dois lados de uma ideologia radical que vai te levar àquilo que você não faz ideia que ele já fez. Qualquer radicalismo nesse momento vai te levar... Ah, mas estou lutando pelo meu país. Igual a galera do Chaves acreditava, estava lutando pelo país. E os caras estão saindo com a mochilinha que ganhou do Chaves com o tempo. É isso, bicho. Eu acho que... Eu acredito que o moderado, a moderação, se eu puder dar um recado, uma ajuda pra sei lá, mano, vamos tentar ser moderado e mais que isso, ver os dois lados, entender que o teu lado ele não é 100% foda, nunca é, certo? Acho que é isso, né? Sim, sim. Pensar... E pensar com a tua cabeça, né? Não com a dos outros, né? Exatamente. Também que E não endeusar ninguém. E não endeusar ninguém, mano, porque ó, o Chaves foi endeusado pela direita e pela esquerda, Sim, sim. em algum momento. Embora não exista direita lá, é um militar. Né? Temos uma líder que ela é meio ela é meio assinalada de direita. Eu acredito que ela seja de direita com muita honra e ela assume que ela não é de esquerda como os outros opositores. Mas o nome de direita fez tanto dano com o Chaves. O Chaves utilizou muito a palavra consequentemente, que uma pessoa assumir que ela é de direita na Venezuela pode ser o enterro dela politicamente. Tipo, falar que é comunista. Sim. Exatamente. Então, exatamente. os extremos levam a isso. Como você fala aqui que é comunista, você fala que você é direitista lá. É isso. Bom, deixem um like, por favor. Eu acho que esse assunto ele precisa ser... Cara, a gente falou muito tempo, então
Eu tenho um canal de cortes, vai lá, divulga, eu acho que é importante pra caralho. Vamos fazer uma missão maneira, chegar esse vídeo em pessoas que eu acho que precisam ver. E comentem aqui embaixo pra dar, porque pra furar a bolha, né? Like pra chegar em mais gente. Mas me dá o que eu posso pedir pra galera comentar, pra galera... Marcar o seu amigo que acha que a Venezuela não é Marcar, ditadura. mano, é YouTube, burro. Puta, que tu é burro Ah, pra é caralho, verdade, mano. no YouTube. Comenta aqui embaixo, então, se assim, todo brasileiro deveria assistir esse vídeo. Comenta isso. Sensacional. Sensacional. Obrigado por todo.